Hello, boys! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Eu tenho uma notícia muito boa para te contar. Hoje nós estamos estreando um quadro novo aqui dentro do nosso podcast, que é a Conexão Criativa. Algo que é muito importante para você que empreende é desenvolver a criatividade. E pensando nisso, criamos um quadro com uma pessoa maravilhosa que eu considero, assim, número um, top em criatividade. E nós vamos ter aqui todo mês essa pessoa maravilhosa trazendo conteúdo para você que empreende. Então, esse podcast, esse quadro, vai ser bem diferente. Ele vai ser aula, conteúdo denso, pesado. Se você ainda não curte aqui o canal, já vou te falar, curte agora. Ativa aqui as notificações para você não perder, porque todo mês você vai ter aí, ó, 2 horas de conteúdo gratuito, de excelência, de qualidade para você se desenvolver como empreendedora. Já curtiu? Agora você vai compartilhar com as suas amigas, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, não é? Então, quanto mais amigas você traz para cá, mais conteúdo a gente vai trazendo para você. E eu tenho imenso prazer em apresentar para vocês hoje a pessoa que é referência para mim e que eu sei que vai contribuir muito comigo e com você, que está aí. Deb Torres, Ah, que maravilhosa. A gente delícia está estar sonhando aqui, isso há meus muito amores. tempo, né? Verdade, verdade. Como a gente desejou esse momento, eu me sinto profundamente honrada. É um assunto que eu amo falar sobre. E a criatividade é essa conexão com a gente mesma, né? Com tudo que importa sobre ser a gente. E aí é muito bacana estar aqui para a gente poder aprofundar melhor essa ideia e as meninas entenderem que não se trata de apenas uma ferramenta para você solucionar problemas aleatórios, mas é algo que te define, te capacita para os seus próprios desafios, para resolver seus problemas, sim, mas de um outro nível, com uma outra perspectiva, com uma outra visão do todo, sabe? Então isso faz toda a diferença para você entender, para a gente começar a falar sobre o que é criatividade. Então, para mim vai ser incrível, porque a gente Para mim tem também. muito, muito, muito para descobrir juntas. É, 22 anos empreendendo e eu percebo que esse ainda é um assunto que muita gente desconhece. Sim. Criatividade é algo que a gente tem muita necessidade, mas a gente desconhece a origem, o que é e como produzir isso. E muita gente acha que nem pode produzir, porque acha que criatividade é um dom, é um talento natural. Você nasce mais criativa porque você desenvolve alguma arte ou porque você tem facilidade em criar coisas e você nasceu com isso. Então, a gente vai aqui desmistificar muita coisa que Muita. vai ser bom para você, porque você vai ver que não nasceu com defeito, com déficit, e que você pode desenvolver isso aí todo mês aqui com a gente, né? Uma Eu tô pergunta toda. super assim interessante para a pessoa já começar a tirar essa ideia de eu não sou criativa, né, Monique? Que eu acho que é o que a gente mais ouve por aí. Muito. Eu não sou criativa. Porque a pessoa confunde criatividade com produtividade. Então, se ela não está se sentindo super realizada, top um no que ela está fazendo, então ela não é criativa. Sim. E, na verdade, a criatividade é essa conexão interna que começa de dentro para fora. Ela vai aparecer, mas à medida em que você vai desenvolvendo, treinando, fortalecendo. Então, uma ideia ela não surge do nada, ela vem de um acúmulo de repertório, daquilo que você observa, como você processa isso e como você sustenta isso. Porque ainda tem a questão de como você tem coragem de colocar aquilo para fora, porque a gente mesmo limita as nossas ideias na própria mente. Você é o primeiro juiz das suas ideias. Você é a primeira que mata as suas ideias. Tá doida? Não faz o menor sentido. Por que eu vou falar isso? Como que eu vou dizer isso? Uhum. Talvez você tenha tido a ideia, mas você não tem coragem de manifestar ou de sustentar. Então eu acho que é bacana a pessoa já de cara pensar assim: não, eu sou ou não sou criativa, mas assim, como eu me sinto criativa? Em que momento do meu dia eu me sinto mais criativa? Como a minha criatividade funciona? O que impede a minha criatividade? Sabe? Você ir mudando as perguntas para você ganhar mais profundidade sobre si mesma. Então é assim, eu não sou boa ou sou boa em comunicação? Não. Como eu me comunico melhor? Como essa pessoa se conecta com a minha comunicação, com o meu estilo de comunicação? Em que momento eu me sinto mais à vontade para me comunicar?
Qual é a minha forma de me comunicar? É escrita? É voz? É imagem? É foto? Então, a pergunta é diferente. Então, não é se eu sou boa ou se eu sou ruim, porque eu sou boa e ruim para quem? Quem é esse parâmetro, né? Então, se o parâmetro somos nós, é assim, como eu identifico a melhor maneira que a minha criatividade flui? Em que ambiente a minha criatividade flui melhor? Qual é o contexto? O que rola para que ela possa vir à tona? Sabe? Porque é como se a gente tivesse que pensar que a gente está sempre buscando tesouros que estão escondidos. E você já percebeu que assim, você tem um grande problema. Você pode ter todas as ferramentas e até os recursos para resolver esse problema. Só que se você não consegue definir bem qual é esse problema, encontrar bem a raiz desse problema, a gente vê muito isso no relacionamento. O casal está distante. Mas por quê? Aí quando você vai ver, não é a grosseria, a última grosseria que rolou, ou aquela certa frieza. Aquilo é reflexo de vários distanciamentos que vão ocorrendo ao longo do tempo. Quando você vai ver qual é a raiz do problema, é algo bem mais atrás e talvez bem mais profundo. A questão é que a gente ataca no lugar errado. Então você ataca a reação, mas você não consegue buscar a causa. Na criatividade é idêntico. Você tem um problema e se você não definir ele bem, você cava no lugar errado. E aí não adianta você cavar rápido, cavar bem, ser uma excelente exploradora, mas você está procurando no lugar errado. Ou pegar a estratégia de alguém que deu certo e tentar aplicar na sua realidade, que é diferente da realidade Você dessa chegou no pessoa. cerne. Hoje a gente percebe um negócio aqui, antes de qualquer coisa, já viram que isso é uma aula, né? Já pegou o seu papel, sua caneta, anota. Eu tenho algo até melhor. Isso tudo aí você tem em ferramentas, né? Essas perguntas. Vamos fazer o Tenho. seguinte, olha só, se você quer essas ferramentas, você vai seguir a Deb lá, vai chamar ela no Sim. direct e ela vai te enviar. Já tô prometendo um negócio pra Tá, você, sem né? E problema, ela vai te gente. enviar essas Envio. perguntas aqui, mas não perde a oportunidade. Às vezes a gente fica ali perdendo oportunidade, a solução tá na nossa frente e você, por ser muitas vezes um conteúdo gratuito, a gente não Não valoriza. valoriza. Mas vai ser entregue para você aqui ouro. E Sim. se você aplicar, eu tenho certeza que vai mudar o seu negócio, vai mudar a sua vida, a sua percepção de criatividade, você vai conseguir aí ter resultados. Então pega papelzinho e caneta e ó, escreve que vai sair muita coisa boa daqui. Eu já fiquei aqui pensando em várias perguntas, essa parte que você falou de eu sou criativa, como eu me comunico? Eu sou melhor em quê? Na fala, na expressão corporal, né? No Isso vale para ouvir. liderança também. Às vezes a gente não Óbvio. se vê como líder, mas aonde eu atuo melhor? Né? Qual é o meu estilo de liderança? Porque tem tudo a ver com traço de personalidade também. Sim. E então a investigação, ela é sem dúvida um pouco mais profunda. E era aquilo que a gente estava falando no início, né, quando a gente chegou aqui. Você busca muito prazer do resultado, mas você não quer viver a dor do processo. Mas E ela para não qualquer tem como excluir. coisa, não tem como pular essa parte. É. Não tem. E aí, a criatividade, ela é essa reconexão. Se eu pudesse resumir, eu te diria assim: é você redescobrir quem você era antes do mundo tentar te definir. É perfeito, isso é identidade, É né? você descobrir quem você era antes do mundo tentar te definir. Esse é o grande processo criativo da humanidade. É a nossa existência. E assim, que você tenha viva o suficiente a ponto de descobrir para que você nasceu, né? Porque isso é a razão de tudo, isso é Porque deve ser propósito. muito triste você morrer sem saber. E Exatamente. muita gente morre sem saber. E outra coisa, tá morto não é só físico, é espiritual também. É você tá sobrevivendo e não tá vivendo, né? Então, essa morte é uma morte para os sonhos. Quando você desiste dos seus sonhos, você Morreu antes de morreu. morrer, Exatamente. né? Então, é sobre esse estilo de vida que ele contraria a mentalidade da sobrevivência, do eu vou fazer isso aqui porque paga as minhas contas e os meus boletos, não que não seja fundamental, mas a vida é muito mais do que isso. E para você encontrar o seu propósito, que para mim significa você estar completamente convicta e satisfeita do projeto de Deus para sua vida, e aí, poxa, Deb, mas como é que eu acesso esse projeto de Deus? É super pessoal.
Você vai encontrando aonde você flui melhor, aonde você se sente útil, aquilo que você faz naturalmente, de uma forma fluida, sem esforço, com muita paixão. Tem uma série de sinais que vão te direcionando para isso. Mas é aquilo, você tem que estar atento aos sinais. É um mergulho individual e não passa por você olhar e querer a vida da blogueira, ou a vida da fulana, ou todo aquele Que é status linda para ela, mas pode não fazer sentido nenhum para nenhum para você. você. Você vai alcançar aquilo ali e vai olhar, cara, mas era a casa de praia que eu tinha que ter, mas não estou feliz aqui na casa de praia. E essa coisa da comparação, ela é muito louca, porque às vezes você está plenamente satisfeito no seu dia a dia, fazendo aquilo que você se determinou a fazer numa rotina simples de vida. Você está ali dando atenção ao seu filho, fazendo um deverzinho de casa, ele está te contando uma história da escola, você está feliz. Você pegou o celular, rolou a timeline, tem uma pessoa em Angra, num cruzeiro, você fala, minha vida é uma droga, porque eu tô aqui fazendo dever com o filho, enquanto a fulana tá lá tomando um vinho. Gente, um recorte. Naquele momento, sabe nem se é ao vivo, se é online, que a pessoa às vezes posta depois. Exatamente. Então, na verdade, é uma grande edição da vida, é uma vida editada. É. E a criatividade, ela te convida para o contrário. Ela está sempre te chamando a evoluir, sempre te chamando a você se expressar maior, se expressar de uma forma mais autêntica. E aí a gente pode falar para as meninas como que a autenticidade entra na nossa vida, sabe? Você acredita que o tempo todo que você está falando, eu só penso num resgate da sua identidade. Exatamente, é o primeiro passo. Você acredita que a criatividade é esse resgatar da É. sua própria identidade? É o resgate da sua identidade, sem dúvida. Primeira coisa para você ser criativa, se considerar uma mulher criativa e autêntica, é você reconhecer a si mesma. Você ter a condição de valorizar aquilo que você é, aquilo que você já tem, e colocar isso em prática. É óbvio que esse processo para a gente ocupar o nosso lugar no mundo é uma caminhada. É. Eu não vou te dizer que eu sou a mesma Débora de quando casei ou quando fiz algumas escolhas essenciais para a minha vida. Mas era um primeiro passo. E essa coisa que a gente ouve muito falar, né? Seja a sua melhor versão, procure ser a sua melhor versão. Na verdade, a cada mudança, você é uma nova versão. Sim. Então, você não é a mesma que descobriu isso aqui agora. Se você abrir, ampliar sua mente a respeito da criatividade, você vai viver isso na pele, porque você começa a perceber o mundo de outra maneira. E quando você muda, tudo que está ao seu redor muda. As pessoas estranham, elas questionam, ela, tá sonhadora, tá maluca, agora você quer essa vida? Por quê? Não tá mais satisfeita? O que que houve? Tá indo para onde? Incomoda, né? Incomoda. Então, a mudança é uma ampliação da sua expressão. É você entendendo aquilo que você já tem e começando a usar. Opa, agora eu sou uma mulher que entendo de gestão financeira. Monique me ensinou, tenho uma noção, não vou mais ser aquela louca que estou arrastada pelo meu cartão de crédito. Eu domino meu cartão de crédito. E aí você usa uma ferramenta a seu favor, ele deixa de ser um fantasma na porta da sua casa. Sim. Então, assim, é muito interessante que você vai aprendendo habilidades e você vai mudando a sua identidade. As pessoas acham que a identidade é fixa. E ela não é, ela é uma construção ao longo da vida. E aí tem tudo a ver com o ambiente que você frequenta. A gente lembra lá daquela pirâmide neurológica, né? É o ambiente, aí depois vem as habilidades, os comportamentos. Porque o ambiente, ele dita o seu comportamento. Total. Se você foi criado num ambiente que estimula a criatividade, você pode ver o Theo. O Theo está criado num ambiente que favorece muito a criatividade dele. E eu fico observando porque criança é o meu chamado também para a criatividade. Não tem como você acessar a criatividade se você não acessar a sua criança. Então, a sua criança está viva porque dentro de você. Porque a criança é criativa. Ela é autêntica. Eu acredito até que, por isso, a criança vive a identidade dela real, que Deus plena. Colocou. Antes de ser moldada. Claro que dos 0 aos 7 a gente já estraga muita coisa. Porque tem um teste da NASA que é maravilhoso, que fala que de 0 aos 5 anos a criança tem aí 98% de criatividade. Aos 12 ela já tem 40%. Então, o que acontece moldada. Dos 5 aos 12? Ela já foi moldada. Aí já tem o cala a boca, não fala agora, tá interrompendo, não é pra você. Nossa, ou você é feio, ou você é bonito, ou você é gordo, você não se encaixa. Então, ela já tá sendo encaixada. E o que mata a gente é o padrão. Porque se você nasce pleno, completo, Deus fez inteira,
você vai se dividindo na medida que você percebe que aquilo não é tão bem aceito. Gente, eu sempre, por ter estudado essa parte de desenvolvimento humano, PNL e tal, eu sempre me preocupei tanto em não estragar o Theo, assim, a criatividade, o processo criativo dele, não tolir, não minar. E você que é mãe, pense sobre isso até em relação à escola, né? Fundamental. Aonde você coloca seu filho para conviver, porque o adulto, ele é um moldador, um tolidor, sei lá. Sim, tudo. A Não escola, faça a aquilo, escola, sabe? É. a religião, Sim. os padrões de comportamento. Então, o ambiente é uma mão invisível ditando o seu comportamento o tempo todo. Se você favorece o ambiente para o seu filho, se ele tem oportunidade de criar e referência, porque é muito interessante que assim, você acredita que adolescentes mais bem-sucedidos buscam atividades produtivas antes, às vezes, de crianças extremamente carentes. A criança carente, ela tem pouca opção, pouca referência, sabe? E exatamente por essa ausência de referência é que ela tá ali jogando bola na rua, fazendo só aquilo. Eu cheguei aqui, o Theo estava montando o cenário, Sim. pensando como se fosse um trabalho. Porque o que que é o trabalho? É a nossa expressão criativa no mundo. Se eu falo para você, Monique, se expresse aonde? Se expressa através do seu trabalho, que pode ser doméstico, que pode ser um maternar, que pode ser um cozinhar, mas é um trabalho. O Exatamente. nosso trabalho, a sua mentalidade a respeito de trabalho, dita muito como você vai se expressar no mundo. Porque Sim. se você olha o trabalho como sacrifício, peso, Eu boleto, trabalho muito isso na cabeça desespero, dele, você vai gente. sempre se sentir completamente tolhido. Você vai viver para chegar ao final de semana e você ter a oportunidade de viver. Então, na verdade, você sobrevive e aos finais de semana você vive. É péssimo, essa é uma vida muito ruim. E eu Terrível. explico, eu falo isso pra ele. Na hora de viajar, como eu viajo muito trabalhando, tem aquela parte de choradeira, eu não falo, mamãe tá viajando pra pagar suas coisas, como muitos pais falam. Eu vou trabalhar pra pagar a sua escola, pra fazer isso, porque vira o quê? Um Como se fosse peso. um peso. Filho, mamãe ama trabalhar. E você um dia vai amar também. Você vai fazer seus shows, você vai viajar. Mamãe vai ficar triste, saudade, mas você vai amar fazer isso. Então a mamãe tá indo porque a mamãe gosta. E aí, então Gente, assim, olha só, você me fez me lembrar uma frase que é tão profunda, eu não vou saber dizer ela totalmente, mas ela é do Jung, e ele constrói da seguinte maneira, ele fala assim, não tem nada mais traumático ou mais impactante na vida de um filho do que a vida não vivida de um dos pais. Ou seja, se ele olhar para uma mãe que abriu mão dos seus sonhos, como você vai ensinar seu filho a sonhar? sim, não tem Se você foi como. a primeira que deixou de lado. Não tem como. Ele não será encorajado. Né? É. Eu não sei se vocês vão ter acesso a ele, fez uma abertura aqui pra Eu gente, vou não sei se como é colocar que o pra Monique vai eles. fazer, mas Faz é um muito corte e gostoso. coloca aqui agora. Vai, escuta, olha isso, como ele que apresentou a gente. Estamos de volta aqui no Pod Boys. Nós estamos afastados um pouco, mas voltamos, estamos de volta. Aqui é lugar para quem quer empreender, quem quer ser empreendedor, quem não desiste quando quer uma coisa. Então, nesse caso, vamos com vocês, Deb e Monique Graciele. Não, incrível. Aí ele fez a própria copy, né? E soltou aquilo assim: olha aqui, se você acredita em você mesmo, se você tem coragem, se você não desiste, quem ensinou isso pra ele? E aí vai além do que a mamãe dizer, filho, não desista, não. Não, o nosso exemplo arrasta muito mais do que as nossas palavras, do que aquilo que a gente diz. Então, o fato dele ter essa referência de coragem, de ousadia, de empreendedorismo, faz com que ele se sinta capaz de fazer a mesma proposta. Não tem nada que o impeça. Quem impede pelo padrão do comportamento somos nós. Assim, não é conveniente agora. Filho, agora não. Filho está interrompendo. Filho, não é o momento. Mas como que você vai fazer com que uma mulher seja autêntica, líder, posicionada, interessante, se ela passou a vida inteira precisando se enquadrar num comportamento Se de anulando. discreta, seja discreta, não chame atenção, não interrompa, fale baixo. Olha só, eu que trabalho com comunicação, você passa a vida inteira ouvindo que você tem que falar baixo. Aí você vem para um programa desse e fala assim, coloca a sua voz no mundo, fala Se aí, expressa, se expressa. Briga, bate na mesa. Da onde que eu tiro essa referência? Se eu não tenho.
Entende? Então, assim, essa construção do comportamento que vai ditar as habilidades. Ele já tem esse ambiente, ele desenvolve esse comportamento, ele começa a perceber que ele é bom em algumas coisas. Ele é bom em comunicação, ele é bom em música. Aí ele começa a investir nisso. E isso constrói as crenças. Ele vai começar a acreditar naquilo que ele é bom e naquilo que ele não é. Ele já sabe, ele já acredita que ele é. Olha As só, pessoas falam, você vai ser muito famoso, muito conhecido, eu já sou. olha só. Você vai ser música, eu já sou. Então, eu Mas eu tenho. trabalhei muito isso na cabeça dele, tá? Porque eu acredito muito na cocriação, em você Sim. agradecer a Deus já antes da coisa estar feita e você já viveu os teus sonhos ainda não sendo reais. É que é a visão do futuro, É, eu né? acredito muito. Então eu falo Sim. pra ele que ele já é, que ele já pode ser feliz assim, que não importa a quantidade de pessoas que seguem, admiram ele, ele já fazer o que ele ama já é ser. Então ele já tem essa crença. E você falou uma coisa aí que eu lembrei de uma situação que aconteceu na escola e que muitas mães talvez possam estar passando por isso também, eu já tenho passado, e às vezes não sabe como lidar. A gente nunca sabe, na verdade, como lidar, né? Eu Sim. peço muito ajuda a Deus, porque a gente não tem certeza de nada. A gente E o acredita em mundo alguma está mudando, coisa, as né? relações estão mudando, está ficando complexo mesmo. Isso. E aí, a escola que ele tá é muito boa, desenvolve muito. Eu procurei bastante até para colocar, para desenvolver ele, porque essa é a minha preocupação, não impedir que ele cresça, não prejudicar ele de alguma forma com as minhas crenças e com o que eu acho certo, eu acho errado. Eu quero dar realmente é, asas e espaço para a criatividade, para ele ser quem ele é, Sim. para ele escolher e ser feliz naquilo que ele quer ser, né? Realizar os sonhos dele, não os meus. Porque o meu, na verdade, é que ele seja Ele feliz. seja feliz, seja Então, realizado, é pleno. isso, né? E aí a escola, naquela análise de chamar, né, para falar, falou assim, olha, o Theo é ótimo, tal, mas ele é muito ainda, assim, observador, então ele não quer interagir muito com as crianças, mais com os adultos, né, quer conversar com os adultos. Porque, na verdade, eu acho que na cabeça dele, tipo assim, o adulto tem um papo mais interessante que o do coleguinha, então ele vai para lá, pro papo interessante. Mas a gente percebeu que ele conta muitas histórias, assim, como se ele mentisse muito. Aí dá aquela dorzinha, né? Mas como assim conta a história? Não, tem coisa que a gente não sabe se ele tá inventando ou não. Então, de verdade, assim, muitas coisas que ele conta, para algumas pessoas vai parecer que é mentira, porque ele já saltou de parapente com 5 anos de idade. Então, ele chega contando, já saltei de parapente. A pessoa olha uma criança e vai falando, É, saltou. não é É mentira. verdade. Então, tem certas coisas que parecem mentira e são verdade. Mas ele também Cria, cria. que não é problema nenhum. Então, aí eu fiquei assim, meu Deus, será que ele tá com algum problema na hora? Me deu aquele conflito, né? E eu lembrei que eu conto muitas histórias e crio muitas histórias com eles, histórias assim, absurdas, tipo uma barata, eu deixo ele criando e participando da história. Então, Olha só. uma Isso é barata um indo. exercício criativo incrível. Uma barata indo, subindo dentro de um foguete e virando uma barata tosnauta, entendeu? Então, eu deixo ele criar fora da caixa. E aí, mas que tipo de história? Aí ela, tipo assim, que a mãe tem várias profissões, tal. Na hora eu até me liguei assim, de verdade, difícil um filho Definir. definir o que eu sou, porque Sim, até eu tenho dificuldade de me apresentar dentro sem dúvida. de um, Você de um vai formato. preencher a ficha cadastral do hotel, não Tipo sabe o assim, que eu não bota. sei o que eu sou, né? Claro. De verdade. Sou Se eu tantas. falei, se é difícil eu me definir, vai ser difícil meu filho. Tá, ok. Eu vou conversar com ele, vou entender até que ponto que ele está inventando e o que que é para a escola, para os professores, para os colegas, fica uma criança mentirosa. Eu chamei ele, filho, o que que você está contando na história? Você falou isso, isso e isso? Aí, eu acho que ele falou que eu tinha várias profissões, ele viu os coleguinhas falando, minha mãe é dentista, minha mãe é médica, minha mãe é isso, eu acho que ele ficou perdido no rolê e acabou. Minha mãe é Minha isso, mãe é é isso, é tanta isso, é coisa. isso, é isso. É. Aí ele citou um monte e acabou. Eu falei, deixa a mamãe te falar uma coisa. Você pode criar histórias. Mas quando você estiver criando uma história que não aconteceu, você vai falar assim: eu imaginei isso. Uhum. E você pode continuar, você pode criar a história que você quiser para qualquer pessoa. E quando for verdade, você vai falar. Quando de verdade aconteceu, você vai contar a história que de verdade aconteceu. Porque assim ninguém vai achar que você está mentindo. É para Então ele você pode aprender a continuar contando diferenciar. histórias. Mas é você para você ver como é que existe a castração da imaginação, né? Porque tudo começa na imaginação. Tudo que você vive hoje, um dia alguém imaginou. E para essa pessoa era impossível, né?
tem aquela frase que a gente sempre ouve, né? Era impossível até que alguém foi lá e fez. Então, de fato, o imaginar é o primeiro passo da criatividade. A criatividade, ela só acontece quando você realiza. Isso é interessante. Ah, que coisa. Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano é criativo, mas se ele não realiza nada, não é. Ele é só sonhador. Exatamente, ele é o sonhador. Todo mundo nasce imaginativo, mas para você ser criativo, você precisa entrar em ação. A Que criação massa isso. fala sobre isso, né? Então, assim, quando é muito interessante, Verdade, criar. Tudo a ver, né? Eu não você tinha pensado precisa nisso. realizar. E você vê que é um verbo no infinitivo de ação, né? É criar, fazer, cantar, ir. Então, assim, é criar. Ele precisa realizar. E é muito interessante porque a gente confunde criatividade com gambiarra. Então, por exemplo, você bota um elástico no seu carro, pendura um celular, consegue simular ali um suporte de celular, você é criativo. Não necessariamente. Você conseguiu resolver um problema momentâneo com uma ideia interessante, que a gente chama de gambiarra, e brasileiro é maravilhoso nisso. Isso é muito legal, mas não significa uma ação criativa. Olha que lugar que a criatividade tem. Por quê? Porque a criatividade precisa agregar valor ao mundo. Então, a criatividade só é criativo se agregar valor. Isso não agrega valor. É algo até inferior. Você poderia fazer algo melhor, mas você não tem. Então, você fez ali o que era possível e tal. Mas isso não pode ser, por exemplo, a sua meta. Viver dando jeitinhos. Então, aquilo é uma situação buracos, né? circunstancial. Não é uma ação criativa. Uma ação criativa envolve processo, envolve dedicação, envolve preparação. O processo criativo tem 4 etapas. O clássico, eu acredito em 12. A minha tem 300. Mas, assim, ele tem 4 etapas. E é sempre inconsciente, consciente, inconsciente, consciente. Quais são essas etapas? Então, a primeira é a preparação, pesquisa. Então, você vai lançar um desafio e a gente vai pensar como que a gente pode criar uma solução criativa para essa ideia. Porque a ideia vem e você fala, como que eu posso fazer ela acontecer? Então, esse primeiro estágio, né, do processo criativo é a preparação, ou pesquisa para alguns. Aí você vai se aprofundar, você vai ler sobre, vai ver quem já fez, vai se dedicar. O segundo momento é a elaboração. E é muito interessante porque a elaboração, ela é o ócio criativo, é você deixar o problema lá e esquecer, para que surja uma solução mais profunda. Por quê? Se você correr, você vai vir com a primeira resposta óbvia. A primeira resposta, alguém já pensou. E aí, não é criativo, porque é uma repetição de padrão. E a gente, às vezes, não tem intenção de copiar. Você já viu, alguém fez daquela maneira, é o que você pensou mais rápido e vai. Mas uma solução criativa, ela envolve mais tempo, porque você precisa chegar nessa primeira, que é a primeira resposta certa, mais óbvia, descartar e falar, mas e se não fosse assim? Mas e se eu colocasse os livros assim? Mas e se eu colocasse por cor? Mas e se Esse se é poderoso. E pra se é isso, uma né? ferramenta criativa. E se? E se? E se? E você não se cansar de se perguntar e se, para você poder aprofundar e achar uma solução única, mais autêntica, mais inédita. Porque vai inventar pólvora, mas algo que não seja tão esperado. Senão você não surpreende ninguém. A pessoa já está esperando aquilo. Aí vem a elaboração. O próximo passo é iluminação, que é o momento ahá. Opa, cheguei na resposta, é isso. Só que é interessante também que você viu, o primeiro processo é consciente, pesquisar, pegar lá, buscar referência e tal. O segundo processo é inconsciente, segundo momento. Mais profundo. Mais profundo, você deixa lá, tem gente que vai meditar, tem gente que vai caminhar, a pessoa vai pensar, vai sentir, vai ver o que ela pode agregar para aquela ideia. Beleza. O segundo, iluminação. Ahá, opa, cheguei, é isso que eu vou fazer. Só que ainda não é totalmente consciente. Por quê? Primeiro que não é você que manda a hora que o negócio chega. Pensa bem, não é a gente que define. E as pessoas acham, tô no chuveiro, veio uma ideia. Não veio, gente. Veio de todo um repertório que você vai lendo, vai vendo, vai se dedicando. Vividas, sentidas, experiências. tudo, né? Uma hora uma coisa junta com a outra. Você fala, caraca, como eu não pensei nisso antes. Pá. Então, ele é inconsciente ainda. Você viu acontecendo isso comigo aqui agora, Exatamente. Né? Você tinha uma proposta, aí você falou, opa, tive uma ideia agora. Vou fazer o contrário do que as pessoas estão fazendo. Tá, vocês vão saber, Monique vai lançar outra coisa, sempre. Então, enfim. Nem tava no banheiro, né? Tava só gravando uma história. Eu me ouvi.
Olha como é que pode, Olha né? só, é um insight, né, que a gente Porque chama. quando eu gravei o story, eu não pensei em nada. Quando eu me ouvi falando, eu pensei, é isso, eu vou trazer essa solução. Sim. Porque o story era para vender um produto, um outro produto. Eu falei, não, eu não vou vender esse produto, eu vou trazer outra solução. Mais Isso. simples, mais Mais rápida simples, e que ninguém tá fazendo mais agora. assertiva, que Isso. conecta mais com a minha audiência para uma necessidade real. Olha que legal. É. E aí, a última parte, depois da iluminação, é a verificação. O que é essa verificação? Porque você, por exemplo, agora você falou, opa, tive uma ideia, mas ela já está validada? Não. Já deu certo? Não. Ela pode ser assim, mas você só vai saber se ela realmente funciona quando você testar. Então, a verificação é uma parte muito consciente que você precisa testar qualquer ideia. E é aí que entra o fracasso, o erro, a quebra de expectativa, que às vezes você tem uma expectativa que a sua ideia é genial, e aí na hora que você vai botar ela para valer, ela tem várias coisas que você não pensou e surgem impedimentos e desafios, enfim. Então é nessa hora que você testa e experimenta que você de fato valida uma ideia. Então ela só se concretiza na última etapa. Cara, isso que você está falando me lembra uma das pessoas mais criativas do mundo, eu acho, né? O Walt Disney. E tem Sim. uma ferramenta dele que se encaixa dentro desses processos que você Aham. acabou de falar. Ele foi feito um estudo, né? O pessoal da PNL foi estudar, né? Como que ele conseguiu criar, né? O maior parque do mundo, Sim. né? Como que Uma ele conseguiu coisa, né? realizar aquela coisa extremamente criativa, né? Que Sim. A Disney é acho que sei lá, E ele fala tudo que se você pode sonhar, você pode realizar. e ele, para criar os processos dele, tipo assim, gente, ele não acordou e foi lá e desenhou e fez a Não, isso Disney, porque você né? sabe que ele foi dito como um péssimo desenhista. Ele foi demitido na primeira tentativa de emprego Exatamente. dele como desenhista porque ele era Ele péssimo. era péssimo, imagina se fosse bom. Para você ver como é que a gente corre o risco De um rótulo te de, matar. exatamente, de Um um rótulo rótulo te matar. acabar com a sua vida. Então foi criada uma ferramenta, eu até utilizo muito ela, e ensino minhas alunas, baseado em como ele criava os processos, como ele criou a Disney, os processos dele. Ele tinha uma sala para sonhar. E Olha, ali, essa sala era separada onde ele sonhava o brinquedo, o parque e tudo sim, mais. Um outro ambiente era para planejar, planejar. desenhar, colocar tudo. E tinha um outro ambiente para o crítico, que é essa parte da verificação que você falou. O que que pode dar errado? O que que eu posso O que melhorar? que eu posso melhorar aqui? Isso vai dar certo ou não vai dar certo? Uma montanha russa de 315 loopings, a altura, o que, sabe? Então, assim, a gente quer às vezes construir uma coisa grande, mas não quer, tem preguiça de passar pelo processo Exatamente. de você realmente criar etapas. E você tá falando ali, aí, e eu tô aqui me avaliando, eu pensando assim, cara, as minhas ideias são muito rápidas, a minha criatividade é muito, vem muito assim, mas eu poderia ter melhores processos se eu obedecesse ali É, certinho, eu poderia ser melhor. Assim, eu o vou aplicar. empreendedor tem essa sombra, tá? É uma sombra do empreendedor. O que você é o defeito das nossas qualidades. Porque Poxa, assim, adorei isso. porque você tem uma qualidade incrível que é ser empreendedora, realizadora. Você, para isso, precisa ter meta smart. Você coloca ali, faz uma coisa, um mínimo produto viável, testa rápido e tal. Mas o que que isso pode comprometer na sua entrega? A elaboração. Porque a elaboração, ela exige tempo, e é um tempo que você não pode determinar. É claro que você vai ficar a vida inteira elaborando, você bota um prazo, óbvio, e cumpre, mas que a gente chama até de limitação criativa. Então, por exemplo, eu tenho que estar aqui hoje, independente do que me antecedeu, esse é o meu prazo, esse é o meu momento, esse é a equipe, o que foi determinado. Então, eu preciso dar conta de estar aqui com o meu conteúdo. Isso é uma limitação criativa. Porque se você deixar o criativo é 100 anos fazendo um filme que ele nunca vai entregar. Porque o criativo é perfeccionista. É, Então ele né? quer fazer uma obra genial. Para ele ser criativo, ele já cria futuros, ele cria o que ninguém criou. Então ele já está lidando com um risco absurdo Não, e, daquilo dar gente, errado. ela tá falando é real, porque ela é a alma e o corpo criativo. Exatamente. E eu sou a alma e o corpo empreendedor. Empreendedor, mas aí é Aí eu olho maravilhosa a pra ela e sua. falo, faz logo, pelo amor de Exatamente, Deus! solta Porque essa mulher tá isso. com isso tudo, essa potência. É um negócio tão grande, eu, Débora, porque ainda não? Porque, tipo, gente, com um décimo do dela, eu já tava vendendo o Mas é por negócio. isso que as conexões são Gente, fundamentais. O nosso impressionante. propósito se cumpre no outro. É.
assim, ninguém faz nada sozinho, sabe? Mas eu preciso disso, Exatamente. dessa parte dela. Porque eu tô aqui olhando, cara, eu faço muitas coisas, mas essas muitas coisas podem ser muito melhores. Elas podem ter uma Muito. qualidade Sabe muito melhor. aquela máxima, o feito, né? Que fala o bem feito. Não, antes feito do Do que que não. perfeito. É. Antes feito. É Do que um maravilhoso mesmo. perfeito não feito, na verdade, né? Porque tem gente Não, que é o então, perfeito e não só que o faz, que né? acontece? Antes feito do que perfeito. Ok. Mas Do que não feito, não? é do que não feito. É. É de que É não antes fez. feito do que não. É. Não, é do que perfeito. Perfeito, porque a pessoa Fica o resto da o vida. perfeccionista, ele nunca vai entregar, porque ele sempre vai melhorar alguma coisa. Ele Aí não sempre tá faz. esperando Pois ficar é, mas o perfeito que eu pra poder penso? mandar. Eu prefiro o feito, eu prefiro fazer bem feito. Entendeu? Então, por exemplo, claro que o feito pro não feito, Aham. óbvio, eu quero que aconteça. Mas se eu puder, eu preciso que seja bem feito. Por quê? A beleza pra mim, a estética pra mim é um valor. Ah, pra mim também, sabe? Se eu Ambiente, tiver que tudo. entregar feio, feio pra mim, né, gente? Pelo amor de Deus, porque isso é uma coisa totalmente pessoal e é uma É, estética cada um. pessoal. Mas a estética pra mim, ela é um valor. Se eu não tiver esse tempo de elaborar minimamente para que eu me sinta realizada naquele processo de Você nem faz. criação, eu não consigo entregar. Eu não consigo fazer porque eu não me realizo nele. Entende? Aí a gente pode ver isso um exemplo prático de mesa aposta, né? Tem gente que, pô, tá bom, bota um garfo, um requeijão ali, corta um pão e toma café tranquilo. E eu não tô falando que todo dia você vai botar uma mesa para si mesmo e fazer aquele coisa, mas se você puder fazer, a satisfação é outra. A experiência é outra. E eu sou muito focada na experiência. Eu acho que a experiência, ela Eu manda. sou muito também. Porque ela torna aquilo memorável. O que faz com que você grave, viva e não esqueça é a experiência. Um exemplo é o podcast. Sem Algumas dúvida. pessoas falam pra mim, a gente aluga um lugar, vamos fazer aqui, vamos fazer em tal lugar. A gente aluga um lugar. Eu, calma aí. Eu sou exigente com isso. Pode reparar que aqui a estrutura é diferente. Eu gosto dessa iluminação, eu gosto da vista, eu gosto do pôr do sol, Da da parede, parede. sabe? Inclusive, isso aqui, ó, gente, essa coisa criativa do meu parceiro, Ideal Presentes. Eles que montaram pra mim, Lindo. lindo, né? Lindo, Então, amo. eu valorizo isso. Se você reparar, a poltrona tá combinando com a É. flor, sabe? Eu tenho uma coisa escrita ali atrás. Eu tenho a paisagem que. Então, o belo, né? O ambiente organizado, a experiência vale muito. Não, tá vendo? O microfone aqui combinando com a taça. Para algumas pessoas, elas não estão nem prestando atenção, elas estão Não. só ouvindo o que a gente Mas está algo falando. conecta e faz sentido. E, gente, o nosso cérebro, ele é todo movido por imagens. Então, essa forma como a gente aprendeu a estudar, né? Que é linear, à esquerda, uma coisa atrás da outra. Por que você não memoriza? Porque não é assim que o cérebro aprende. Então, ele é todo movido por imagens. Ele é todo sensorial. Então, se você consegue despertar cada vez mais sentidos na sua comunicação, se a música do fundo tá boa, o ambiente tá bonito, tem uma luz diferenciada, um tom de voz agradável, você promove toda uma experiência diferente que faz com que a pessoa não saiba por que ela tá presa ali. Ela, gente, que Exatamente. delícia, mas não sei dizer exatamente o que que é, mas só ela sabe fazer dessa maneira. Essa é a questão da autenticidade. Você coloca a autenticidade quando você descobre o seu jeito próprio de fazer e sustenta aquilo, porque você precisa se conhecer primeiro. Eu gosto muito de perguntar para a mulher: eu tenho uma ideia, todo mundo tem ideia, beleza, mas quem sou eu para realizar essa ideia? Sabe? Primeiro você precisa elaborar a si mesma para depois elaborar uma ideia. Porque a pessoa que realiza a ideia, ela tem habilidades e competências emocionais que às vezes você não tem, você tem só a ideia. E aí você fica assim, caramba, fulano, eu tive essa ideia, fulano foi lá e fez. Mas ele tem competências emocionais, principalmente, que você não desenvolveu ainda. Então, assim, a gente está chegando no final do ano, as pessoas falam um pouco sobre perdão, né? Principalmente no empreendedorismo. E eu acho que vale a pena a gente trazer esse papo. Perdoe-se, sabe? Nos meus sonhos, eu sempre falo isso, nos meus sonhos eu sou uma mulher que me perdoa. Porque a gente, essa coisa do perfeccionismo, da autocobrança, perdoe-se por aquilo que você não conseguiu ser ainda para sua ideia. Sabe? Não significa que ela não valha ou que ela não vá acontecer. É você que precisa se tornar alguém capaz de realizá-la também.
Entende? E o outro já desenvolveu essa capacidade. Aprenda a admirar, a buscar pessoas que já desenvolveram, que estão à frente, né? Que é quando a gente fala aí dos mentores, das pessoas que já fizeram esse caminho. Por quê? Porque a gente julga muito como se a gente fosse capaz de realizar. Mas existem muitas competências emocionais aí que sustentam. que estão, você fala aí, eu consigo ver como se a pessoa estivesse acorrentada, né, impedida de realizar, muitas vezes pelo ambiente que veio e pela honra que tem até aos seus ancestrais, Sem pai, dúvida. mãe, avós. Então, se você não quer decepcionar, às vezes a mãe, né, a avó, a família, vamos lá, todo mundo era funcionário público e o certo é Perfeito. ser isso, aí você tá ali mas você tem uma capacidade de criar e realizar imensa e você não consegue sair daquilo porque você vai desagradar, você vai A gente chama isso desonrar de lealdade sistêmica. lealdade Então sistêmica. você. E tem uma frase do Bert Hellinger que, assim, para mim faz todo sentido, porque ele fala: nós somos muito mais leais do que livres. A gente quer tanto essa liberdade, mas você está sendo leal a quê? Que Uhum. competência é essa que você já tem, mas você teme expressar? Teme por quê? Porque você vai desagradar fulano, Fere beltrano, o pertencimento que fere, você precisa ter, né, familiar. Eu fere o padrão familiar. E aí a penso, gente fala da pioneira. Por que, que eu defendo que essa mulher precisa se tornar uma criadora? Eu estava satisfeita com ela ser criativa. Para mim não é suficiente. A mulher precisa se tornar criadora. Você é criadora quando você se conecta com o Criador. Para mim isso é um ponto inicial. E aí, quando você se conecta com o Criador e você se torna criadora, você é pioneira, você é corajosa, você é inspiradora, você é revolucionária. Mas ser pioneira é exatamente isso. É estar disposta a quebrar um padrão. Ninguém na sua família fez isso antes, mas você tem condições de fazer. na sua Você tem cidade, né? permissão para fazer. Na sua cidade, você ousar fazer algo diferente. Você falou assim, ser pioneiro. Eu fui pioneira em Nova Iguaçu, no meu modelo de negócio para noivas, que foi o que me fez crescer. Quando todo mundo estava indo para um hotel fazer dia de noiva, eu decidi fazer dentro da clínica um espaço parecido com um hotel. Eu criei um quarto, eu botei uma cama dentro da minha clínica para poder a noiva que não tinha hotel ainda em Nova Iguaçu se sentir estando num hotel na Barra, na Zona Sul, e poder deitar de tarde e dormir e se arrumar dentro de um quarto para o dia de noiva dela. Então, isso é ser muito louco. Você colocar um Sim, colchão, uma cama dentro de um. Não tinha. Não existia isso em clínica de estética. Né? Eu falei, não, vou trazer essa experiência para ela, né? E em várias outras coisas eu fui pioneira lá, né, dentro do meu modelo de negócio. É andar na contramão, é andar na contramão. né? E não ter medo do julgamento, e não ter medo da crítica, né? Tá muito, eu vejo que a criatividade está muito ligada à autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima não vai conseguir ser criativa. Tudo. É tudo sobre autoconfiança, sabe? Isso. E aí é o que você falou. Quando você não tem consciência da sua identidade, você não tem autoconfiança, porque a sua referência está fora. Então você está olhando fulano, que você não é igual, então você precisa se parecer. Então isso é complicado, porque aí você vai buscar o cabelo, o rosto, a roupa, essa coisa de uma mulher, tá terninho, taça e não sei o quê. Às vezes não tem nada a ver com você. Uma mulher empoderada não precisa ter determinados sinais. Empoderamento é de dentro para fora, é você se reconhecer. E aí é natural o seu posicionamento, né? Porque o posicionamento, ele nada mais é do que uma atitude coerente com quem você é. E aí tem diversos estilos de posicionamento. As pessoas querem dizer que só um funciona, né? Então você precisa ser loura, usar brinquinho e tal. Quem se adequa, ok. Braceletes e tem referências aí de sucesso hoje, na internet principalmente. Você percebe um monte de gente igual, parece uma forma. Você vai falando e eu fico pensando aqui, você acredita que o olhar muito para fora, para os outros, pode atrapalhar a sua criatividade? Totalmente. Se você olhar para fora, se a sua referência for externa, você nunca vai fortalecer a sua identidade. Porque você não reconhece quem você é. A primeira coisa é você validar a sua história. Sim. Então você precisa aceitar os seus erros. Então, quando a autenticidade entra na nossa vida, quando a gente valida a nossa história, erros e fracassos, fracassos podem ser até dos nossos pais, algo que você olha para a sua história e fala: meu Deus, que infância, que peso, que dor, que perdas. Mas você precisa integrar aquilo a quem você é, porque você é o resultado daquilo.
E é diferente quando é cicatriz e quando é ferida ainda, né? Então, quando é cicatriz, que bom que você se tornou essa pessoa forte, corajosa, que tem essa história e tem a possibilidade de escrever um futuro novo, diferente. Integrar isso é fundamental para que você se posicione, coloque os pés no chão, fale, eu sou essa, com essa história. Isso já te dá um outro lugar, porque você sai do lugar da vergonha. Você sai do lugar de estar fugindo do seu passado, eternamente fugindo do passado, querendo conquistar novos olhares e novas. Não é sobre conquistar quem está lá fora, é sobre se conquistar. É sobre conquistar o próprio território. Você vai precisar colocar limites, delimitar espaços, mas é sobre conquistar a si mesma. Eu sempre falo isso, eu me conquistei. Eu não sou o resultado óbvio da criação dos meus pais. Meus pais também eram funcionários públicos. Então, por exemplo, eu não teria uma profissão tão flexível e abrangente. Primeiro que eu era bailarina. Se eu fosse, de fato, quem eu nasci para ser, certamente eu estaria trabalhando com artes, no sentido assim, ter um centro cultural, um circo de Soleil. Eu teria que ter tido mais ousadia. Eu também me cobro. Hoje eu me vejo nesse lugar de autenticidade, expressão autêntica, foi o que eu dei conta. Mas se eu tivesse despertado antes, eu estaria muito mais longe. Muito mais. Porque eu me considero uma artista sombra. Eu não vivo hoje da minha arte. Eu tornei o meu trabalho a minha arte. Mas a Julia Cameron chama isso claramente de artista sombra. Aquele que não teve coragem de falar assim, vou viver da dança, dê isso que der. Entende? E a gente teme pela sobrevivência, teme pelo futuro. Né? Poxa, vou dançar? Como assim? Como é que eu vou pagar minhas contas? Não valoriza nesse país, que não valoriza a cultura, vou ter que ir para fora. Aí eu já namorei desde cedo, já tinha um casamento em vista e tal. Então, uma série de escolhas que a gente vai fazendo que vão limitando os nossos futuros. Mas isso não significa que você não tenha toda essa possibilidade. Então, por exemplo, para mim também, em algum momento, eu me perdi de mim. Porque eu comecei a me adequar. E aí a gente tem recursos, o nosso principal, quem mente para gente mesmo é a gente. A nossa todo, né? capacidade de criar justificativas para as nossas escolhas é infinita. É como se a gente criasse uma vida que a gente nem quer viver ela para agradar Exatamente. alguém que nem tá te cobrando às vezes. Porque às vezes não que ninguém te É cobrando. uma vida para dar satisfação. Uma satisfação social do que é esperado. E aí você casa e tal, daqui a pouco mudei a profissão, aí o marido tinha uma vida pública, ok, lá vou eu fazer assessoria de imprensa, marketing político. Você foi no fluxo, né? Tenho capacidade? Tenho, que bom. Sou super adaptável, isso é um recurso do criativo. Sou flexível, Eu também sou já adaptável. botei a dança para lá, já virei marketing político, mas você vai... É como se você fosse deixando pedaços seus. Mas esse adaptável, eu fiz um seminário agora de constelação familiar, né? Então eu fui percebendo algumas coisas que eu fui trazendo para minha vida e me perguntando se isso de fato eu escolhi e se realmente faz sentido e se me faz Perfeito. feliz. Então eu comecei a muito me questionar: por que eu tomei esse rumo? Por que eu escolhi fazer isso? Esse adaptável é ótimo, mas pode ser ruim. Porque você vai se adaptando, e chega um momento que você fala assim, eu precisava mesmo me adaptar a isso? E eu te pergunto, o que o ser humano não é capaz de se adaptar? Fica numa caverna, igual aquele chileno, não sei quantos dias, bebendo xixi. A vida se adaptou. Mas essa é a sua meta? Foi o que eu falei, esse é o seu objetivo final? As pessoas são normalmente muito moldáveis a nível cerebral é explicado isso, você se acomoda. É provado que o ser humano, quando ele tem o primeiro contato com o crime, digamos que ele não cresceu Sim. nessa realidade. Porque para quem cresceu na realidade, ele já se adaptou natural, desde criança. sim. É natural. É o ambiente que a gente falou. É um ambiente, para ele, quem tá errado é o polícia que sobe e matou o tio, o primo, o amigo, que não tá fazendo nada errado, tá sobrevivendo, vendendo o produto dele. A cabeça dele é essa. Então, não tem É o que a gente falou da ausência de referência. Qual é a minha referência? Minha referência é o traficante bem-sucedido. Né? Exatamente. O cara é legal, ele dá o gás, ele promove a saúde, segurança. Ele tá ali, ele namora a tua prima, ele tá no meio familiar. E ele é famoso, ele é bem quisto. Errado é o polícia que sobe batendo, dando tiro e matando. Sim. É uma visão. E para quem é o polícia que errado é quem tá lá em cima praticando crime e recebe ele com bala. Sim. E mata a família dele, não tá nem aí. Enfim, são os moldes. Mas vamos pegar uma pessoa que não teve esse ambiente e ela tem o primeiro contato com o crime. Ela vai se sentir muito mal no primeiro. Sim, muito.
ferida, culpado, constrangida. tal. Mas se ele for fazer o segundo de novo, ele tá menos mal. Você sabe que isso é a diferença entre transgressão e pecado. Quando você peca, você se sente constrangido e fica ali e tal. Mas quando você repete, você já criou uma justificativa para permanecer. Isso, aí você E vai aí repetindo você e não incomoda mais. não incomoda mais. Claro. Adaptou, Adaptou. né? Em tudo. Então, esse adaptar também é uma vida que não é sua. A princípio você se incomoda de fazer aquilo, mas depois aquilo vira a tua vida. Sim. Só que em algum momento eu acho que a gente é iluminado, né? Vem O despertar. um despertar E que você, epa, peraí. O despertar é incômodo. As pessoas Fiquei querem um preocupada despertar, comigo lá nesse evento, um despertar que não doa. Não existe despertar que não dói. O gente. despertar é um reflexo para você, é o Sim. espelho voltado para você, falando, é isso mesmo que você sonhou? Aquela menininha que sonhava, é essa? Você, para sua criança, ela se orgulharia do adulto que você se tornou? Entende? Essas questões que a criatividade nos traz, porque a criatividade, ela é a habilidade de você se reconhecer. Então, essa percepção de si mesma, ela é muito dolorosa. Muito. Demais. Eu me vi assim, lá Você nesse fala, evento. meu Deus, Poxa, o você me que eu perguntando. fiz? Eu preciso. Eu acho que eu busquei um caminho de provar que sou boa. Sim, de validação. É Sabe? bem comum. Ao mundo. Tipo assim, a significância é uma das minhas necessidades Sim. alta. Quando eu fiz o teste lá das necessidades humanas, significância, fazer algo que entregue valor. Não sei se é Por devido um a lado toda é a bom. discriminação que eu passei na escola, na fase escolar, por ter o vitiligo, né? Sim. Então, por achar que eu já estava fora de um contexto, que eu não seria bonita, que eu não casaria, que eu não teria namorado, que eu não teria um lugar no mercado de trabalho. Talvez isso me fez, tipo, desviar e falar assim, se você não vai ser aceita no mercado de trabalho, então você vai criar o teu mercado de trabalho. Talvez isso me deu de empreendedorismo, sabe? Faz o teu Sim. caminho, faz o teu espaço e não dependa de ninguém. Eu nunca trabalhei para ninguém. Nunca tive. Na verdade, o único trabalho que eu tive foi de sendo professora universitária, mas eu nunca trabalhei em empresa de ninguém. Porque eu já tinha isso que talvez eu não teria chance por ter a pele manchada, por ser diferente, Sim. sabe? Então eu evitei esse caminho. E aí eu me vim perguntando assim, será que tudo que eu faço. Que de vez em quando eu tenho uma vontade de virar hippie, assim. Jogar tudo pro alto e. É, tipo, viver uma vida Quem não tem? tranquila, na sombra, água fresca, o sol. Não que o hippie viva isso, né? É. Mas assim, uma vida mais leve, sem tanto fazer. Sim. Mas Desse isso ponto. precisa ser uma meta. É. Precisa. Aí eu, gente, será que tudo isso que eu tô fazendo, que eu faço, que eu invento pra minha vida, ainda é uma necessidade de provar que eu sou boa Sim. pra alguém, pro mundo, pra minha mãe? Que tá muito ligado à mãe, Total. isso. Total. Né? Ligado à mãe. A minha mãe sempre foi a parte mais firme, porque. E o que acontece? Na ausência do pai, você perdeu o pai. Não, mas antes mesmo, minha mãe era dura na queda, né? Assim, não é nem dominadora a palavra certa, mas é que tem medo de que o filho sofra e coloca um padrão rígido para que você seja boa e não Sim. viva a mesma tristeza que ela viveu. Eu entendo perfeitamente o que minha mãe quis. Que a gente tivesse um futuro diferente do dela. Isso é típico de mãe. Muito. Você sofreu muito e você não quer que seus filhos sofram, então você cria um padrão rígido ali, né? De normas e de tudo. O nosso padrão foi rígido. E esse padrão rígido, eu acho que me fez querer ser boa para honrar minha mãe. Para mostrar para ela que eu não faria o contrário do que ela espera. E aí a gente toma decisões na nossa vida em tudo, decisões religiosas, decisões no trabalho. Total. É muito importante você, depois de adulta, se reposicionar nessa relação, né? Tipo, eu não sou mais aquela criança que preciso de uma direção. Eu não preciso mais dessa validação ou dessa aprovação. Eu sou suficiente. Adulta chegou, né? Eu já realizei, a adulta chegou. É muito importante. E a gente só percebe isso quando a gente tem conhecimento. Foi o que você falou. Tá vivendo na ignorância, tá achando até que tá tudo bem. Mas o despertar é o sair da ignorância. É o conhecimento que chega através de um seminário, de um curso, de uma aula como essa, de um podcast. Você fala, opa, não tinha pensado nisso. Gente, eu estava tão satisfeita, mas a vida não é só isso. Mas às vezes está satisfeita e sobrecarregada. Sim, exausta e cansada. E achando que não tem outro modo de querendo viver. ser mais produtiva, querendo fazer mais. E achando que não tem outra maneira. Tem que parar e perguntar, será? Isso de verdade é a felicidade? O que é sucesso para mim? É. O que é trabalho para mim?
São questões Total. existenciais que você Tudo ligado precisa à criatividade, definir. né? Tudo é ligado à criatividade. Porque a criatividade não é uma ferramenta técnica. Ela é um dom sagrado, divino, de conexão com tudo que importa sobre você. E ela pode ter altos e baixos, não pode? Sim, você tem momentos mais criativos, momentos menos criativos, horários do dia que você se conecta mais com a sua essência, horários do dia que você se conecta menos. É óbvio que tem hora que você entra no piloto automático, no modo fazer. A nossa sociedade está mergulhada nesse padrão. É um padrão que considera o descanso luxo, status, sabe? Quando, na verdade, é um direito. Eu não preciso me matar para ser vista. Eu posso fazer aquilo que está condizente com a minha energia, com o meu tempo em família. Existe uma roda de competências que eu quero valorizar na minha vida para que eu me sinta inteira. Senão eu só sou boa nisso, eu só sou uma boa empresária. Mas e o meu casamento? Mas e a minha fé? Mas e os meus filhos? Sabe? Então, assim, e a minha saúde física, emocional? Então, é você olhar para todos os pilares, mas para isso você precisa construir uma vida criativa. A vida criativa é quando você consegue refletir quem você é no que você faz. Perfeito. Você estava falando, eu estou me lembrando de um vídeo que eu vi de um amigo meu, Dr. Tasso, maravilhoso, nutrólogo, e ele estava falando sobre dezembrite, que é uma síndrome nova aí no mundo, mas que já acontece há muito Só em tempo. dezembro, Que a que é a pessoa, crise de consciência. não, nem é isso, a pessoa fica doente. E ela acontece em lugares frios, onde a pessoa tem baixa de sol, tal, e tudo mais, mas no Brasil, por exemplo, acontece, está muito ligada ao estresse excessivo, perda da paciência, irritabilidade, fuga do convívio social. E eu sinto muito isso. Eu passo por essa fase. Eu comecei a analisar quando eu estou num excesso de coisas que eu estou fazendo que já não me geram prazer. Eu mudo de ciclo sempre. Você já deve ter percebido que de vez em quando eu dou um anúncio no Sim, Instagram. Eu estou me recolhendo um pouquinho aqui, sim. vou virar, ó, não estou bem. Eu vou sentindo isso. A minha criatividade vai minando. Sim, Ela vai. Eu, tipo assim, parece que eu fiquei sem ideia, sem o que. Eu entro num buraco é o que eu te falei. Olha só, o processo negro. criativo, ele tem o consciente e o inconsciente, o consciente e o inconsciente. Aham. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida? É exatamente o intervalo da coisa. Então, é a música e a pausa, é o som e o silêncio, é o fazer e o descansar. Então, assim, esse equilíbrio, esse movimento é fundamental, porque é o que traz sentido. Porque se você está só no criador, fazendo, primeiro você se esgota e se repete. Porque você não está tendo tempo de criar algo novo. Resultado mediano. Exatamente, aí você se repete. Aí você começa a sentir a necessidade de falar, opa, eu preciso criar alguma coisa nova. Você vai precisar parar aquele processo, recomeçar para poder criar algo novo. Então é muito interessante. Isso acontece muito depois de uma entrega. Eu fiz a entrega do Única agora, né, dia 3 de dezembro. Foi maravilhoso, foi intenso, um dia inteiro com as meninas, de 9 às 17, uma imersão, 4 etapas. E cada etapa era muito profunda, sabe, Monique? Então, fortalecimento de identidade, ampliação de consciência criativa, até elas chegarem no próprio manifesto. Eu estava, assim, gerando aquilo há meses, há uns 2 meses, e pensando, cara, como será esse manifesto? Será que elas vão ter coragem de escrever o próprio manifesto comigo ali ao vivo, numa imersão de um dia? Porque para mim é mais fácil, mas eu faço isso há muito tempo. E aí foi incrível o feedback, como que elas escreveram o próprio manifesto, como que você consegue, de fato, gerar essa conexão, fazer com que ela tenha autoconfiança, com que ela se expresse, coloque no papel, leia em voz alta. Então, sabe, o que você acredita, o que te move, o que importa para você, o que você defende, o que você refuta, o que você não quer. Você precisa ter clareza disso. E não é só em dezembro, no final do ano. E não dá pra Vida ter sozinha. toda. A gente precisa de um orientador. Exatamente. Não entra nessa que você em casa vai deitar e vou falar, vem cá, me ilumina. Que não vai. Exatamente. Você tem que ter um facilitador. Você tá falando aí, eu já tive uma ideia aqui, tá? Todas. O projeto que eu quero pra janeiro, eu acho que tem que ter essa cama aí, a base. Olha que lindo, sim. Começa com isso e a gente finaliza com a missão, valores, propósito, projeto para ano. Sim. Né? A gente pode fazer aí uma imersão de um dia inteiro. Olha que delícia. Presencial e misturar o conteúdo. É isso aí. Tô Que aqui. precisa, porque de verdade, gente, assim,
ouvindo a gente falar aqui, pode parecer, pode estar dando um nó na sua cabeça. Eu tenho certeza que tá. Meu Deus, eu gente, preciso será? disso. Tá dando um nó. Meu Deus, eu preciso disso. Isso acontece comigo. Eu tenho certeza que o que eu falei da mãe aqui acontece com muitas. Porque eu Sim, vi isso sem lá em dúvida, 700 mulheres. sem dúvida. A maioria, vivendo a mesma situação. E aí você fica assim, e agora? Tipo, a gente tá levantando um negócio aqui, mas e agora? O que eu vou fazer? Você precisa desse processo de Sim, facilitação por quem já passou por isso. Por quem é. já conseguiu furar a camada, te ajudar, porque senão você vai ficar anos para conseguir uma percepção que E pode ser de uma hora. exatamente, ou então se invalidando também, né, durante muito tempo, sem necessidade, porque foi o que eu falei, quando desperta, qual seria uma atitude empreendedora? Que recursos eu preciso para acessar esse lugar? Porque olha essa mulher, está super bem resolvida nessa área. O que ela fez? Onde ela buscou essa informação? E hoje a gente tem muita informação disponível: livro, internet, cursos. Então eu acho que é essa postura empreendedora, sabe, de você buscar a oportunidade para você crescer. E aí sim, acho que faz muita diferença ter alguém que te guia e que te. Porque você se sente segura. Você sabe que você vai mergulhar, mas você não vai abrir lacuna e ninguém fechar, né? Para daqui a pouco pirar, né? Eu acho que você abre consciente de que aquela pessoa tem plena noção do que aquilo está acontecendo, ela já viveu esse caminho e o futuro é muito melhor, é muito mais leve, é muito mais saudável. E quando você faz isso, quando você entende, tem essa reflexão, por exemplo, igual eu tive agora. Quando eu vi o negócio da Dezembrite, eu falei, cara, Tenho resultados eu... de vários esportes. Qual é o Ele reconheceu a minha voz, Sim, né? Siri. Tchau. Que aparecer, Não né? está no podcast. Não foi convidada ainda. Mas eu vou te fazer umas perguntas pra ela, né? Imagina ela fazendo pergunta. E eu me reconheci ali dentro da Dezembrite, que não acontece pra mim só em dezembro, mas dezembro sempre foi realmente uma época muito forte nos meus negócios. Por quê? Porque eu trabalhava muito e era época de mais entrega, que eu tinha que entregar mais serviços, onde eu recebia menos. Então você também fica meio estressado quando você trabalha muito e ganha menos, ganha pouco, porque eu já tinha recebido dos pacotes, então eu tinha que entregar muitos serviços, muitos trabalhos. E já tinha E não é uma época usado o de venda dinheiro. para Sim, empreendedor, muitos negócios em dezembro e janeiro é horrível, não sim, vende. sim. O meu era As um que pessoas não estão com vendia. outro foco, outra. Então eu entrava naquela crise de não é isso, ficava mal e tudo mais. E agora no digital, eu me percebo em alguns momentos onde eu tô numa overdose de exposição ou de produção de conteúdo digital e que às vezes eu não tô alcançando o resultado que eu quero. E isso me dá aquela vontade, aquela exaustão, aquele cansaço, aquela vontade de sumir. E eu fiquei pensando, esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um planejamento Para criar essas para etapas. criar etapas. Eu vou Aí dividir o você não meu se ano sente já em blocos. abandonando o processo. Ai, cansei. Não é cansei, Não. essa pausa estava prevista. Isso. Exatamente, isso é uma rotina Exatamente. criativa, isso é uma vida Exatamente. criativa. É um prazer Qual é a pausa que você faz no programado. meio da tarde para o seu café? Que você não vai atender telefone, não vai ser arrastado pela demanda dos Sim, outros. sim. Porque você concorda, a gente até já conversou uma vez sobre isso por telefone, né? Que 20 anos atrás, empreender era uma coisa. Você era muito mais offline. Então você estava ali com as pessoas, resolvia seus problemas e ia embora para sua casa. Sim, No máximo, tinha um bip da Motorola que mandava uma mensagem. Então era até mais difícil a comunicação, lembra? Não tinha total. celular praticamente pra você ficar WhatsApp, não Nenhum. tinha, né? O WhatsApp veio para facilitar, mas também veio para te ferrar, porque Total, porque era um respeito à sua individualidade. A todo isso. momento você está disponível? Não. Sim. E agora, com o mundo digital, a sensação que eu tenho é que você tem que viver duas vidas. Sim. Você vive offline, você almoça aqui, mas você almoça online, Tá postando, que tá você tá mostrando que postando? almoçou. Né? Porque você está criando um conteúdo, às vezes Isso, aquele almoço isso, você tá isso no é muito restaurante, sobre valores, Monique. Muito, muito sobre valores. sabe? E eu acho que a pessoa precisa conhecer os valores de vida dela Sim, para que ela não seja escrava. literalmente escrava. E arrastada e levada, sabe? Gado. Gado. Porque se você só tem senso crítico, se você souber a quem você está servindo, sabe? Então são os meus valores. O tempo com a minha família é fundamental, o tempo para mim é fundamental, a minha conexão espiritual é fundamental para mim. Então a vida é sobre prioridades. Valores são prioridades. Aí você fala assim sobre identidade. Quem a gente é? A gente é o que a gente faz repetidamente. Não adianta eu chegar aqui para você e falar: Monique, eu sou super criativa, você não me vê criando nada. Eu sou
gosto de cuidar do corpo, você nunca me vê cuidando do corpo. A gente é o que a gente faz, não o que a gente prega. E tem muita gente sendo que é o discurso, né? Exatamente, essa é a incoerência, por isso que Não dá é o nada. ruído, por isso que dá o ruído, por isso que não tem resultado, por isso que a É. coisa não acontece. Ou se acontece, é fake, dura muito pouco tempo, né? Então, essa coisa do hábito, da construção do hábito ligado à sua identidade, o novo livro da Michelle Obama, ela fala que a gente precisa reconhecer os hábitos que nos mantêm com os pés no chão. Aí ela fala assim: reconheça os hábitos do seu dia que te mantêm centrada, com o pé no chão. Porque a gente facilmente se sente perdida. E aí você fala: peraí, opa, deixa eu fazer isso aqui, que isso aqui me deixa no meu lugar. Eu sei quem eu sou. Muitas informações. É né? importante. E ela falando sobre isso, ela falou que ela tem 2 ferramentas. Uma é um objeto de memória. Ela falou que tem a bengala do avô, ou as agulhas de crochê. Aquele objeto que você pode ter na sua casa aí, se você tiver um objeto que seja simbólico para você, que te lembre a sua origem, que te lembre quem você é, sabe? Para quando você se sentir muito perdida, você olhar para aquilo e falar assim: eu sou essa aqui, que vou honrar essa história aqui. Isso é importante para trazer a gente para a presença. E outra ferramenta que ela dá, que eu também achei muito legal, que ela chama de mesa da cozinha, que são aqueles amigos fiéis que estão com você para além das circunstâncias, que a gente pode contar nos dedos, de fato, mas que você tenha tempo para nutrir essas relações. E ela chama de mesa da cozinha, que é aquelas pessoas que vão te dizer a verdade, independente da conveniência. E a gente precisa, porque no mundo da pós-verdade, da fake news, onde todo mundo inventa o que quiser, você precisa ter alguém que você olhe e fale: não, ela não está mentindo para mim. Para você ter uma referência, né? Uma referência de autenticidade, de real. Será que eu me perdi de mim? Será que eu estou tão preocupada em ser validada, em agradar, que eu já nem sei mais quem eu sou, do que eu gosto, ou o que eu quero? Então, é legal ter esse... Então, para você ver como a gente não faz nada sozinho. Sempre a gente está buscando aí referências e apoios e recursos para sustentar a nossa identidade. Você sabe que você falando isso, eu tô lembrando agora dessa alta, né? Desse boom de imagem, né? Essa parte, agora que surgiu uma nova profissão, né? Que é a consultora de imagem. Sim. Que eu acho muito importante. Sim, maravilhoso. Você Toda informação a mais agrega. Isso, mas eu acho desnecessário você entrar num molde que não é seu. Um refém, ser refém. Porque a sua profissão exige que você use uma cor, um modelo de roupa, um modelo de cabelo, uma cor de batom, uma cor de esmalte. É mais um molde. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu trouxe uma lembrança para você, é azul. Aquele azul não está na minha paleta. Né? Mas é que é o lindo. turquesão lindo, clássico, maravilhoso, que todo verão a gente olha e fala: meu Deus, eu quero morrer nesse turquesa. Que eu acho lindo, a cor do mar, me conecta, Sim, eu amei. me deixa feliz. Não tá na minha paleta. Vê se eu vou ser refém de algo, porque eu sou outono escuro. Aí eu não vou usar um azul Gente, que eu quero nunca. Os rótulos não nos definem. Não. Eles organizam. Então, por exemplo, Monique é empresária. O que uma empresária faz? Aí você tem uma ideia, um arquétipo da empresária. Ela é autônoma, ela gere recursos, ela tem equipe, ela tem o próprio negócio. Ok, mas como eu posso ser uma empresária Monique? Entendeu? O que a minha empresária requer de mim para que ela seja autêntica, para que ela seja eu? Por exemplo, eu não sou a pessoa do terno. Olha aí, Eu como é fiz que um ensaio como é que fotográfico eu de sou uma terno, empresária eu não de me cropped? vi. E o quanto isso pode não impactar na minha credibilidade? Porque a minha entrega está garantida, porque eu sou uma pessoa que mereço confiança, porque as pessoas conhecem o meu trabalho. Então, o quanto os seus valores estão conectados à sua comunicação de uma forma que a sua imagem seja uma ferramenta a seu favor, não um modelo engessado para você caber dentro e ficar todo mundo louro com piercing, bracelete, Tá todo mundo taça na na mão. internet tirando foto assim, né? Exatamente. Cabelo partido no meio e botar um batom vermelho. Gente, mas existe outra cor. Exatamente. Para algumas ocasiões eu gosto do vermelho. Não era a minha Sim. cor predileta, mas em algum tipo de tom, inclusive o meu, que eu gosto da minha marca, que é um vermelho seco e tal. Eu gosto, mas eu não vou usar sempre. Não é o batom que me define. E você falando isso me lembra uma pessoa que uma vez, quando eu nem entendia sobre nada disso, eu estava no meu início de profissão em Nova Iguaçu com a minha empresa e fazendo uma feira, uma concorrente me chamou falando que o marido dela
fazia tratamento de ozônio pra vitiligo e tal, se eu conhecia. Eu, não conheço ela. Porque deve ser muito ruim, né, pra você. Aí eu, o quê? Ela, você trabalhar com beleza e ter vitiligo. Meu Deus. Ela falou assim comigo. Eu, não é ruim. Ela, não? Ficou espantada, né, com o meu não. Eu, não, porque assim, as pessoas que me amam, elas me amam independente da minha pele. Então elas me amam por quem eu sou. E os meus clientes não me procuram porque eu sou bonita ou feia, manchada ou não. Eles me procuram pela minha competência, pelo que eu entrego de resultado pra Olha, eles. Eu acho que a resposta, sei lá, eu acho que Deus que me trouxe a sim, que resposta, bom. porque eu acho que eu não tinha consciência para aquele momento ter eu teria hoje Sim. consciência para ter É, uma esse tipo de autoconfiança já, uma resposta. coisa que você já. Eu confesso que eu não fiquei feliz, tá, Sim, gente? Eu fiquei, sim. me Sim, mexeu. A baqueou. resposta, muitas das minhas respostas na vida saíram antes de eu pensar. Sim. Porque elas me ensinaram. Muitas das coisas que eu falei na vida me ensinaram. E às vezes eu falei coisas que eu nem estava sentindo. Outra coisa que eu falei foi quando meu pai foi sequestrado. Eu estava no auge da dor, sabe? Do desespero. E eu fui comunicar aos meus alunos da faculdade o que tinha acontecido com meu pai, contei a situação. E na hora que eu contei, veio um movimento de revolta na turma. Eu mataria, eu não sei o quê. E eu falei assim, mas a gente não pode fazer nada. O que a gente tem que fazer é perdoar e aceitar. Passou. Mas eu estava movida de ódio dentro. Sim. Eu queria vingança. Naquele momento ali eu estava doída, eu tinha acabado de sepultar meu pai. E eu ensinei para os outros aquilo que eu estava ensinando para mim naquele momento. E nesse momento dessa pessoa me falar isso, quando eu acabei de falar, me deu vontade de chorar e ir embora. Sim. E encerrar a feira e falar, não preciso passar por isso, ficar sendo humilhada aqui. Né? A pessoa vir falar isso só porque ela quer me vencer, ela de frente comigo, né? As pessoas tinham essa mania de, tipo, onde a Monique tá? E queria ficar de frente na feira, comprar o stand da frente. E eu senti, sim, vontade de ir embora. Mas eu acho que a própria palavra ali me fortaleceu. O que eu falei me fortaleceu. E é muito sobre isso, né? Você não entrar no molde, porque se eu entrasse no molde, eu realmente não poderia trabalhar com beleza. Ah, mas Não, como assim? Só as pessoas mais bonitas e perfeitas podem trabalhar com beleza? é isso. Né? Como assim? Você tem que ter um E que terno? beleza, porque assim, se a beleza ela varia de acordo com o olhar e com a Sim. percepção, eu posso criar vários modelos de beleza, né? Uhum. A negra, a indígena, e é por isso, é porque quer botar num padrão. Num padrão. E aí quem não se encaixa tá à margem. Então, assim, tem um depoimento da Viola Davis, eu até trouxe o livro aqui para indicar para as meninas, que é, assim, muito poderoso. Eu li as primeiras páginas, comecei a chorar, assim, de uma forma. Eu falei, Já gente, quero, como né? esse livro me tocou. Ele chama Em Busca de Mim, um livro fortíssimo, fortíssimo. Chama Em Busca de Mim. Só a orelha do livro, gente, vou até ler aqui, porque Eu não ela... acredito. Quer ver uma coisa? Antes de você falar, me preste meu celular. Eu tô olhando a mensagem que eu recebi hoje. Por quê? É É a sobre mesma esse imagem. Eu livro? não sei se é sobre Será? esse livro. Peraí, gente. Ah, As não tô sincronicidades da acreditando. criatividade, que você sabe que a Eu não tô criatividade é rainha das acreditando, gente. sincronicidades. Eu não tô acreditando, Conex- gente. Criatividade é Peraí. uma conexão Vai falando que eu vou te mostrar. espiritual. Não, é que fala assim, olha só, em meu livro você vai conhecer uma garotinha chamada Viola, que corria de seu passado até tomar uma decisão que a transformaria para sempre, parar de fugir. Essa é a minha história de um apartamento caindo aos pedaços na cidade de Central Falls, em Rhode Island, para os palcos de Nova York e além. Essa é a minha jornada em busca de propósito e força, e também de me fazer ser ouvida em um mundo que não me percebia. Enquanto escrevi Em Busca de Mim, pensei no quanto nossas histórias nem sempre recebem a devida atenção. São reinventadas para serem encaixadas em um mundo louco, competitivo e crítico. Escrevi esse livro para aqueles que se sentem excluídos, que estão à procura de uma forma de entender e superar um passado complicado e encontrar amor próprio no lugar da vergonha. Escrevi para quem precisa se lembrar de que a vida só vale a pena ser vivida se a encararmos com honestidade radical e coragem de abandonar as máscaras e apenas ser você. Em Busca de Mim é uma reflexão profunda, uma promessa e uma declaração de amor a mim mesma. Espero que minha história o inspire a revolucionar sua vida de forma criativa e a redescobrir quem você era antes que o mundo tentasse defini-lo. É demais, mas as Gente. primeiras páginas, ela contando como ela vivia na escola, sofria bullying e tal. E aí, o depoimento dela, gente, tá no YouTube, ela ganha o Emmy, eu não sei Eu quero exatamente o ver. ano.
não sei se foi 2016, ela ganha um Emmy de melhor atriz. E aí as pessoas dizem, Viola Davis, abre aquele envelope, lá vem ela. E aí ela começa um discurso com uma frase tão forte, ela fala, existe uma linha, essa linha, ela é como intransponível, e você não enxerga essa linha, mas as mulheres não conseguem passar por essa linha, e ela vai contando, e você vai vendo a imagem. E aí, ao final da frase, ela fala assim, essa frase foi dita por fulana de tal em 1920 e pouco. Você está achando que é ela falando daquele lugar de empoderamento, e é uma mulher negra em 1920, falando já isso que ninguém ouviu. Entende? E aí ela tá ali Mas mostrando... já estava lá. Ela tá mostrando o seguinte, alguém já falou isso, é porque vocês não prestam atenção. E aí ela, daquele lugar de premiada, fala assim, mulheres negras não têm a chance de ganhar Emmy com papéis que não existem. Ou seja, se elas não têm a chance, se elas não têm a oportunidade, se não existe papel para mulheres negras, como que elas vão ganhar Emmy? Mas se você der o papel, tá aqui, uma mulher negra que ganhou o Emmy. Ou seja, não existe referência, ela é pioneira, é a primeira, porque foi dada uma oportunidade de atravessar essa linha. Aí ela fala, obrigado a fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Não existia até ela chegar, Não né? existia Até a oportunidade ela de chegar e ela está Gente, pronta, esse manifesto da Viola Davis vale ser visto por vocês. A gente pode até colocar aqui, né, na descrição do vídeo o link para elas assistirem no YouTube. É fortíssimo. E mostra esse poder do quanto que você, ao chegar, é sobre você. Sim. Então não importa que ninguém antes fez, é sobre aquilo que você... E é dela? Eu não sei, vê se não parece a imagem. Sim. Eu olhei agora o rosto, Mas não. mas não parece a imagem? Parece. Pode ser até de um filme dela, mas não é. Mas incrível essa conexão, essa força. Sim, porque de um número, é um número que de outro país, que eu não sei nem qual é aqui, que chegou pra mim uma mensagem. Eu abri, eu olhei a imagem e falei, gente, mas parece a mesma, porque eu olhei rápido, né? Parece a mesma pessoa. Mas é assim, o que eu vejo, né? Eu vejo como desperdício você não ser quem você nasceu pra ser. Você viver a vida que não é a vida pra você viver. É desperdiçar de energia de vida, né? Você está fazendo algo que não é seu. Porque, né? por exemplo, você falou, né, Debbie? Você é especialista em criatividade. A criatividade, ela me convocou, assim, por exemplo. Foi o que eu disse, em algum momento eu também deixei de lado. Porque fica parecendo que a gente coloca muito a criatividade no lugar do hobby. Algo que você vai fazer para ter prazer em algum momento. Mas ela não é só isso. Ela é uma habilidade evolutiva, ela te define, ela te leva além, ela te significa. Se você negligencia, ela causa dor. Com o passar do tempo, você se sente como se estivesse morrendo mesmo. Porque criar é sobre vida, né? E aí você vai tentar entender por que isso é tão forte, por que é assim. Então, por exemplo, na criação, é muito interessante, porque Deus, ele poderia começar essa história pra gente, biblicamente falando, se apresentando pra gente, seja o Deus que você crê, ou a forma como você crê em Deus, mas você poderia ter esse primeiro contato com Deus por inúmeras características dele, né? Mas ele se apresenta, eu sou o Criador. A primeira coisa que ele quer que você saiba sobre ele é que ele é o Criador. Ele resume quase que toda a existência dele nesse papel, porque esse papel é o que te sustenta. Porque quando ele fala assim, eu te crio a minha imagem e semelhança, é para que você possa dar continuidade Criar também. a essa criação. Sim. Capacidade E é criadora um que vem convite. É um convite, é uma intimação. E é incrível, porque o que Deus fez em 6 dias, ali segundo Gênesis, é extraordinário, né? Porque onde não havia nada, de repente, tudo se fez. Mas o mais interessante é o que ele não criou. Porque se ele era capaz de criar tudo, porque tudo não foi criado naquele momento. E a gente está criando coisas até agora.
Exatamente, porque era para esse desenvolvimento. Então, por exemplo, ele cria os animais, mas não dá nome a eles. Ele cria a mata, as flores, mas ele não dá nome. Ele não faz a Quem comida. nomeou foi a gente. Ele não faz Exatamente, a ele comida, né? promove, mas quem Mas faz, olha a capacidade quem realiza, criativa. quem Um combina, somos nós. E aí, quando você não faz, não pense que você vai viver tranquilo, como quem negligencia Nunca tinha pensado por algo esse que é lado. tão intrínseco, entende? E é por isso que dói. Dói porque não é penso, logo existo, é crio, logo estou vivo. Você só se sente vivo quando você está criando algo. Cara, você cria comida, você cria o remédio, Tudo. você cria o Seus lazer, filhos, você cria seus o prazer, sonhos, seus projetos, você cria tudo, até as guerras, né? tudo. E o mal também. Porque a Exatamente. criatividade também Lógico, como tudo. cria coisa ruim, Como tudo. É por né? isso que tem a ver com os valores. É. Por isso que tem a ver com agregar valor ao mundo. Entende? O propósito, ele é a manifestação daquilo que agrega valor para o outro. Cara, você falou agora, a gente falou sobre o criar, né? Eu lembrei de um amigo meu que hoje cria trabalhos extraordinários de negócio dentro do empreendedorismo, de palestra e tudo mais, sabe? Promove viagens internacionais, enfim. E um belo dia, eu sentada com ele num jantar, fui descobrir a história dele, né? Ainda bem que foi nesse momento que eu já estou um ser mais evoluído, que se fosse em outro momento eu levantaria da mesa. Porque eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu falava assim, o dia que eu estiver numa igreja e tiver um ex-bandido que matou alguém pregando, eu vou levantar, porque ele deveria estar preso. O meu discurso era esse, né? Até porque eu fui Por causa da sua vítima história, disso. sim, entendo perfeitamente. Disso, né? A vida na minha crença, a minha vida mudou sem meu pai. Sim. É irreversível. E mudou mesmo. Na minha crença, a vida de quem mata alguém tem que mudar. Sim. Também, ele tem que ser tolhido de viver. Entendo. Livremente. A crença era essa. E eu tô ali sentada, já admirava ele como profissional. E a gente falando sobre Instagram e tal. Aí ele, meu Instagram vive bugado, deve ser pelo discurso. Qual o discurso? Que eu não tinha analisado ainda. Ele, é de ex-presidiário a milionário. Você é ex-presidiário? É um ex-presidiário? Ele, sim. Mas o que você fez? Assim, ele... tráfico internacional. Tipo assim, começou a contar a história dele, assim, bárbara. Participava de sequestro. Gente, em outro momento, eu levantava da mesa. Porque estava ali do lado a vítima e quem representava o seu maior inimigo, que é o sequestrador, o ex-bandido. Porque não me importava se era ex. Na minha cabeça, há um tempo atrás, não me importava se era ex. Eu levantaria. Eu sentada continuei, sério, ele, sério, fiquei preso tantos anos. Tipo assim, bandido de alto nível, assim, PCC, acho que é PCC, sei lá qual é O comando. o comando dele. Mas era tipo de crime a banco, parada muito criativa, muito extraordinária. Porque até dentro do crime você tem o bandido ralé, né? É o empreendedor ralé e o empreendedor de alto nível, o bandido de alto nível, cara que tem articula, estratégia. estratégico. Vamos combinar, né? Vamos pegar um beira-mar da Terrível, vida. que é o crime organizado. Né? É o beira-mar da vida que ele consegue arquitetar um negócio. Ele tem Meu uma capacidade Deus. criativa muito maior. Mas foi o que eu te falei. Só não... que para outro, Sim, mas aí dentro não dos valores agrega dele. valor. Não agrega. Exatamente. Dentro dos valores dele, mas ele cria, né? Se você Sim. for pegar, ele tem a criatividade como algo dentro dele natural, só que ele usa de uma outra Pro mal. forma. E aí sim, ele passou por um processo dentro do presídio né, de reconstrução, ele saiu uma nova pessoa transformada, Pagou pelo que fez. pagou pelo que fez, né, e cumpriu o que ele tinha que cumprir, saiu, comprou o primeiro caminhãozinho, começou a fazer negócio, cresceu, trabalhando honestamente, sabe? Ou seja, uma um empresa. vencedor, né? Um vencedor, assim. Não Cara, tá ele tem amarrado ao algo dentro dele de passado. inteligência que Tem. agora ele utiliza porque Deus colocou dentro E de dele bom, né? isso. Algo de bom. De bom. Algo de bom que ele, Sabe? que ele talvez tivesse contaminado pelo ambiente, pela Sim. expectativa. Não, aí ele me contou o porquê. Aí a melhor parte é essa, ele, Monique. Você falou do seu pai. Aí eu contei pra ele, deixa eu te confessar uma coisa, eu sou o outro lado. Eu sou a vítima, assim, de algo que, cara, o meu pai poderia ter sido sequestrado por você. Vamos colocar assim. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu, com 6 anos, 5, sei lá. Eu tava no colo do meu pai. Meu pai matou a minha mãe e depois se matou.
A gente às vezes julga. Julga. A história dele é infinitamente mais dolorosa, no sentido não que Sim, possa medir dores, que caraca, toda dor tipo é assim, dolorosa para quem viveu, mas assim, entendi o que você quis dizer, assim, superdimensionada, algo ainda mais grave ao tem vivo, um né? porquê ele fez isso, a história dele levou ele para o que ele tinha. Olha o trauma dessa criança, ele É, com 5 anos de idade vê a mãe ser assassinada e pelo o pai pai, o pai sim, mata, ele fica órfão. E quem cria ele? O bandido. é, Ele foi a história dele. Mas você vê que tem algo lindo que Deus colocou dentro dele ali na infância e que ele conseguiu, graças a Deus, resgatar, sim, né? Nós fomos realmente criados à imagem. Quando você conta, quando você fala isso, eu não tinha pensado nesse. Eu sempre trabalhei muito a questão da identidade, de nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nunca pensei na capacidade criadora. porque é a primeira forma como ele se define. Isso é Que é lindo e a interessantíssimo em gente dá Gênesis, porque ele continuidade. fala: Eu sou o Criador. E aí, Deus é também o provedor, ele é também O amor e o todas as outras amor, coisas. exatamente. Mas ele, quando ele se apresenta, eu sou o grande Criador. E aí, ou seja, tudo que existe, existe através de mim, por meio de mim, para a glória né, para a manifestação da Ninguém minha cria glória. nada a partir de um princípio de algo que ele criou. Até porque nós somos a criação. Você não existiria se ele Exatamente. Não é não criasse. É impossível. E impossível. aí tudo, quem cria do nada é ele. A gente combina o que já está por aí, certo? Cara, que E a lindo gente vai isso. inovando. Que lindo E o isso. mais interessante é você se perguntar assim, mas por que Deus cria? E aí ele na própria Gênesis tem um momento que ele fala que é para que você o conheça, então para que ele se revele a você. Porque se você for pensar de fato, Deus é um conceito abstrato. Você sente Deus e materializa Deus na criação dele, né? Então ele precisou criar para se comunicar. Olha só. E a gente também precisa criar para se comunicar. Você só é quem você é se você criar, porque quando você cria, alguém te lê. As pessoas leem o que você faz, o que você realiza, o que vem através de você. Então, quando fala pelos frutos o conhecereis, é por aquilo que você traz. Monique, o que, que você traz? O que, que o seu nome traz, Monique? O que, que o seu nome me lembra? Isso é legado, Pô, a pessoa vê o prato antes de ver o chefe. não é? É Então, lindo olha que isso, lindo. né? Eu só posso te ler através da sua expressão. A sua expressão é o seu trabalho. É o que você revela para Que mim. coisa linda isso, né? Você parece tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser dito. E Yes. outra coisa, as pessoas levam a criatividade para a ferramenta técnica, para o design thinking, para algo que precisa ser útil nesse momento, imediatamente. Quando, na verdade, ela é uma construção do ser. E aí você acessa a criatividade o tempo inteiro se você nutri-la. Entendeu? Então passa pelo ambiente que você cria, e depois a gente pode falar sobre isso. Ferramentas e formas que você tem de cada vez criar um ambiente que mais potencialize a sua criatividade. Foi o que você falou, você já faz isso instintivamente, você cria um ambiente agradável, de beleza, de tranquilidade, mas isso é uma ferramenta para Sim. criar. Porque se você estivesse num ambiente que te comunicasse outra coisa, pode reparar, você está num ambiente de trabalho pesado, aquilo fica numa. Aí você muda o ambiente, vai trabalhar numa padaria, aquilo já abre a mente, você, opa! Total, eu falei isso essa Viaja! semana. Outra, você quer ser criativo? Gente, você tira foto da florzinha, você está viajando, olha que lindo! Uma flor que está ali sempre. Mas olha como a sua percepção de turista, né? Ela se amplia num lugar diferente. Então, como é que você Total. pode trazer isso para o seu dia a dia? Ter um olhar de turista na sua própria cidade, na sua própria vida. Querer se reinventar, sabe? Não está satisfeito com o medíocre. O criativo, ele é tudo menos óbvio. Então, tudo que você pode agregar de valor à sua experiência, a você se Sim. experimentar. Eu brinco com as meninas que, tipo assim, a gente está se interpretando. Quem é a Débora de agora? É a Débora que, quando você falou, eu sou todas elas, o meu filho tem dificuldade de definir a minha profissão. Tem uma música do Lenine que fala, todas elas juntas num só ser. Porque você é tudo e você é um ser único. E a gente que é multipotencial é tudo mesmo. E se você usar isso a seu favor, você é um profissional incrível, porque você consegue agregar um diferencial para o seu trabalho Sim. que bebe em muitas fontes.
O cara nunca vai te pagar por tudo que você sabe, porque é uma trajetória. Ele não tem como. Já fui vendedora, já fui bailarina, já fui comunicadora, já fui jornalista, já fui apresentadora, já fui diretora de eventos, já fui coreógrafa. Aí, quanto você recebe? Ué, por tudo isso que eu sou, entende? Não tem como, Então você é tudo isso. E aí você acaba entregando algo diferenciado e autêntico. Autêntico, seu. único, só você, porque só você tem essa história, só você teve essas experiências, só você tem Exatamente. essas memórias. Aí olha que lindo que você consegue extrair, se você A valorizar, sua história. evidenciar, trazer à tona, não ter vergonha. Então, assim, uma dica legal, né? Como que a autenticidade entra na nossa vida? A primeira coisa, eu acho que é reconhecer erro e fracasso. Sabe, a gente nega os nossos erros, a gente esconde. Foi igual a Viola falou aqui, a gente foge do passado. Eu não quero ser lembrada por aquela pessoa fraca lá do início. Então, assim, não, eu sou tudo isso. Eu sou essa hoje porque eu fui aquela e fui aquela. Isso é muito Ou importante. porque você errou, né? Eu pego muitas mulheres com essas dificuldades, porque cometem um erro que às vezes é considerado grave na sua trajetória, Sim. porque a vida de você sofrer não é só sobre o sofrimento daquilo que fazem com você, é também do que você faz com o outro. Sim, E o que total. você erra também te Total, causa total. sofrimento. E é um dos piores tipos de perdão para você praticar é o auto-perdão. É mais fácil você perdoar o outro, mas você se perdoar por ter feito algo ou por ter deixado de fazer algo também é muito desafiador. E uma pergunta que algo que eu sempre respondo para elas era o que você podia fazer naquele Aquele momento. momento, Foi o que você deu conta de ser. sabe? Tipo assim, naquele Exatamente. momento você tinha um nível de consciência, a ferramenta e a condição de fazer exatamente aquilo ali. A Isso. mesma coisa para os seus pais. Por que meu pai não fez isso? Por que minha É. mãe não fez isso? É o que eles poderiam fazer dentro do grau de instrução, de expansão mental, E sabe? De honrar é isso. condições. Honrar não é concordar. Honrar não é ficar preso àquela referência ou repetir aquele padrão. Honrar é entender que foi suficiente Que até ali. sabia, o que E podia. você segue dali pra Agora é tua vida frente. como adulta construir o teu lugar. Exatamente. E não se vitimizar de eu tive uma infância assim. Ok, você teve uma infância assim. E o que isso contribuiu para que você pudesse ser melhor hoje? Exatamente. O Sempre que isso tem agregou algo pra você? para você. Olha que Tem esse força tem sua olhar. história, a minha. É. Sabe, é o que você falou, tem erros que são graves. De fato, eu me separei, me divorciei, né? E eu tava grávida quando eu me divorciei. Isso foi, assim, traumático pra mim. Porque eu não vivi um casamento em função de uma gravidez, era um casamento que já tinha aí lá seus 4 anos, um namoro de 7 anos. Ou seja, um relacionamento longo que tinha, quando eu me separei, tinha uns 15 anos. Então, assim. E grávida, né? Bem fora da curva. Grávida, totalmente fora da curva. Com uma situação financeira confortável, bem resolvida, você conhece minha história. Então, assim. Então, por quê? Por esse conflito de valores, de pensar assim: quem ele está esperando que eu seja daqui para frente? Essa mãe que é só mãe, que não tem sonhos, que não tem projetos, que vai viver à sombra de um projeto de marido? É óbvio que eu poderia ter ressignificado isso, dialogado mais, construído uma outra realidade, trazido outros elementos, buscado ajuda. Tem 1000 soluções para não recorrer a essa, mas era a que eu tinha. Eu só sabia que eu não queria me submeter, que eu não queria recuar e que eu não queria abrir mão dos meus sonhos, que era ter uma profissão, ser realizada, independente da questão da gravidez. Eu falava, a gravidez é minha, o filho é talvez meu. ele na cabeça dele achando que estava te protegendo. Simplesmente te dar Exatamente, eu tudo. me poupando e falando, mas está faltando o quê? O que está faltando? Tudo. Falta Você eu. acredita que eu terminei, Falta só eu. uma vírgula nisso, um relacionamento de namoro uma vez? Foi o primeiro relacionamento, assim, sério mesmo, de muito tempo. Eu tava entrando na faculdade e ele era extremamente ciumento, possessivo e tal. E aí um dia, eu tinha ciúme até de pegar caderno emprestado com os outros na faculdade. E aí um dia, eu fui ficando bem feliz com isso, porque eu não gosto de ser proibida de nada, né? E aí um dia ele falou assim, eu queria ser muito rico pra você não precisar de trabalhar. Não precisar de fazer Olha. nada. Tipo assim, não precisava ter profissão nem nada. Aquilo foi decisivo pra eu separar. Que você vê o valor. Eu falei assim, como assim? Quem disse que eu não quero trabalhar? Ou seja, Se significância era altíssimo pra mim. É, Significância era mais isso. forte do que amor e conexão. Porque eu nunca sonhei com um príncipe encantado. Eu não queria nem casar.
O fato era Porque tinha esse. até um trauma Eu não inicial, tinha, exatamente. eu tinha um conforto, assim, em relação a pai, que eu pensava assim, pra sair de casa, pra ter um marido que não chega aos pés do meu pai, fica em casa com meu pai. Olha o pensamento da pessoa. Tipo assim, tem que ter alguém no Sim. nível do meu pai. Então eu não tinha essa carência e dependência emocional, afetiva de eu preciso de um homem pra resolver o problema da minha vida. Eu não tinha esse pensamento. Aí ele me joga uma dessa, tipo, eu pagaria pra você ficar em casa. E Eu de dentro da casa. mentalidade machista, assim, que a gente conhece, acaba sendo um pensamento comum. Sim. É, essa coisa de você promover ali um ambiente seguro, que é super válido, maravilhoso, mas que pode ser uma etapa, uma fase. É tão bom você contar com alguém que você pode, por exemplo, não conseguir um trabalho ou estar Sim. desempregado e aquela pessoa te promover toda a segurança. Mas isso Sim. não pode ser uma condição para eu ficar por aqui. Não. E aí, isso para mim foi muito determinante pela minha formação. Minha mãe sempre foi uma mulher muito autônoma. E ela construiu isso na gente. Então, são todas essas referências que você falou da mãe. Então, minha mãe falava, não dependa de homem, você não nasceu para... E aí, você começa a pensar, gente, meu Deus, será que eu estou indo exatamente naquele caminho que a minha mãe tanto me alertou, de criar uma relação de dependência, que depois eu não tenho mais como sair, porque eu já estou distante do mercado de trabalho há muitos anos. Muitas E mulheres aonde eu ficam vou me assim. ressignificar e como vai ser meu futuro? Por esse medo e não conseguir dialogar e resolver isso de uma forma saudável, nós nos separamos. E a separação durou 2 anos e meio. Muito tempo. Foi muito O tempo. bebê nascendo, tudo. Tudo. Então foi um sofrimento que você não queira imaginar. E o mais interessante dessa vivência, porque é muito gostoso quando você consegue olhar para a sua história e criar a narrativa da sua história de uma forma que ela não te dói mais, ela faz parte de você de uma forma tão bacana, que é uma nova narrativa, é um novo olhar que eu tenho sobre a minha história. Claro que naquele momento não era esse, era de raiva, de dor, de frustrou o meu sonho, caramba, casei, me guardei, fiz tudo, olha isso, olha esse final. Eu achava aquele final incompatível. E Que quem fez final tudo é certo, esse? programado, Quem né? se programou, saiu da casa do pai para o marido, casou de branco, ó, e tal, dentro de todos os moldes de padrões religiosos de fé que eu tenho, mas também na época tinha, tem até hoje. Enfim, o que aconteceu? A gente se distanciou dos nossos valores em algum momento, certo? Seja ele ou eu. E a gente ali não teve esse diálogo. Demorou 2 anos e meio esse divórcio. E foi um divórcio, de fato, não foi uma separação de divórcio, foi um divórcio. Papel assinado, tudo. Papel assinado, tudo. E assim, ou seja, ninguém faz isso pensando em voltar. Óbvio que não. Não fazia. E ninguém menor faz isso com o bebê nascendo. Ninguém faz isso com nenhum objetivo. Isso não pode ser uma estratégia num sofrimento desse. Então, assim, claro que não, era para nunca. Mas vocês ficaram bem, ó, fofoqueira, né? Aqui na televisão. Ficaram bem no sentido dele ver o neném. Zero contato, briga e. Ele não viu o bebê. No início, não. Meu Deus do céu. Só depois. Que sofrimento pra ele, né? Existe muito, muito sofrimento. E ali, no início, não, porque aí para ele aquilo era uma forma de dizer: não era isso que eu queria, você está contrariando todas as minhas promessas, aquilo que eu ia te promover. Você é uma rejeição, né? Também se sentiu rejeitado. Tipo assim, não importa se você não gosta do meu modelo, você não me quer nesse modelo, você quer dizer como você que me quer. Tipo, eu tava vendo na cabeça dele, que louco, eu quero dar tudo. Exatamente, pra mulher, ela quer ir trabalhar. exatamente. O quê? E esse nível de autonomia para ele não fazia sentido nenhum. Então, assim, foi muito interessante que aí depois ele vem, se aproxima, há uma reconciliação no sentido da paternidade, da maternidade, e um relacionamento mais saudável entre a gente, sem dúvida, que aí acaba aquela crise, a dor vai passando, você perdoa, mas as consequências estão aí. E aí ninguém estava disposto também a ser tão maturo de falar, esquece tudo que eu falei. Não é assim. Aquilo repercutiu na minha família, repercutiu no meu trabalho. Meu foco era só validar. Então, quando você fala, será que eu estou provando para minha mãe? Eu queria provar para ele. Eu queria provar para ele que eu não ia depender de nada, que eu ia voltar por cima da carne seca. E que eu não ia ter que falar, vai voltar com o pires na mão. Ele falava? E eu falei, mas jamais. Eu roubei. Aí não fica um trabalho pesado, Lógico, sobrecarregado. Imagina. Sem prazer. Aí eu fui trabalhar para significar, para fazer valer, para provar que eu conseguia. Parto. Trabalhava horas e virava noite. Tarará. E claro que é aquela coisa, né? Você faz em muito menos tempo algo que você faria mais longo prazo, com mais saúde.
Mas era um contexto e eu precisava provar. Em 2 anos e meio, eu consegui um cargo no jornal que eu trabalhava, me tornei uma colunista política. Então, eu lembro dos assessores dele me procurando para dar nota. Eu não vou dar nota, vou dizer que é horrível. Então, assim, é muito interessante porque Não, a coisa- uma mulher feliz. tranquila, feliz, ela já é preocupante. Agora é ex. Agora vai Ex, Então, assim, foi tudo isso que a gente deu. E aí, quando a gente decidiu, que a gente começou a perceber, só de contar aqui para vocês, falando, "Mas será que fazia sentido mesmo? Tinha tanto sentimento e tal." Quando você começa a perceber que você se desconectou completamente, tentando provar, seja para a mãe, seja para ele, seja para pessoas, Que você é boa, que você que é você, capaz. quem você é, que você não depende daquilo, que você não é só a esposa do fulano, que você. E aí você começa a perceber que você não está fazendo nada porque você acredita. podia fazer tudo isso com a facilidade de estar casado e ele te apoiando. E aceitando, e negociando, e É. conversando, e cedendo também. Então, faltou maturidade, faltou sabedoria, faltou uma série de coisas, mas que eu não tinha essas ferramentas. Eu só queria garantir a minha autonomia e a minha liberdade. isso me lembra muito, falar uma coisa polêmica aqui, né? Porque pode ter uma feminista ouvindo, É, né? Eu sou muito a favor do feminino, eu também. porém não sou feminista. Eu também. Acho que cada um seu papel, não existe essa guerra de homem contra mulher. Não, acredito que todos devem ser respeitados, mas cada um tem a sua energia, a sua força, o seu lugar e se complementam. É. Mas isso é um discurso muito do feminismo, né? Do De radical, você, do né? radical, do extremo, Do né? extremo. Do extremo. Não precise de ninguém, você não precisa Isso. de apoio. Você vê que às vezes, quando você, meu filho, outro dia estava jogando bola no clube, sábado, com as meninas, e aí ele estava chutando leve. Ela, por que você está chutando leve? Você está querendo dizer que eu sou frágil, que eu não aguento bolada? Ele falou, você quer tomar bolada? Olha aí o menino Olha sendo só. criado por uma mulher Aí ele falou, diferenciada. poxa, lá em casa a minha mãe é tratada diferente. Meu pai trata bem a minha mãe. Ela é frágil. E olha que loucura, no sentido assim, da questão do valor, do cuidado, da da gentileza, gente, isso. né? De você não querer machucar, enfim. Então, Igual, é o que gente, você menino falou, e menina, olha como força é a de distorção, Deus. a distorção da força. Então, para eu ser forte, eu tenho que aguentar bolada. Tomar na cara Eu já igual aguento parto, filho, mamar, tantas outras coisas. Mas isso, olha, é tão intrínseco na sociedade, é tão. Eu acho que, tipo assim, a gente tem uma resistência tão grande que, às vezes, para vencer essa resistência, você coloca força demais, aí você vai pro extremo. Sim. Eu conversando com Eu um rapaz- legitimo, Monique, só para concluir, as pessoas que vieram antes da gente. Porque, tipo assim, a gente está num lugar hoje de que tem o próprio cartão de crédito, Sim. pode votar, pode falar aqui num programa, pode pagar as contas, seu marido pode ganhar menos que você, Uhum. mas alguém conquistou esse lugar. Tem que fazer muita força. Exatamente. Mas eu concordo com você que tudo precisa, às vezes, de um super empenho e um super radicalismo para você quebrar aquele padrão. Isso. Mas que a tendência é você encontrar o Normaliza para não equilíbrio. virar guerra. Exatamente. Não virar, tipo, uma verdade. Porque tudo que é extremo causa ruído, Exatamente. causa dor, causa mágoa e tudo mais. Porque ainda tem muitos pensamentos machistas, principalmente dentro do empreendedorismo. Eu estava isso é agora, recente, estava semana passada num evento e tinha lá uma pessoa, um produtor, e o cara só produz gente grande e tal. E eu conversando com ele foi me rebatendo nas minhas questões. Ele, mas por que não faz? Eu tava falando da necessidade de um time comercial e tudo mais. Ele, mas por que você não vende? Eu falei, olha só, o tempo é diferente. O tempo que eu tô aqui conversando com você, eu poderia ter um time comercial vendendo pra ele. Não, mas eu faço, eu vendo. Isso que eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar aqui em português, claro. Você faz, você vende. Seu tempo para empreender é maior do que o meu. Não é. É maior do que o meu. Não é. Quanto tempo você leva pra pentear esse cabelo teu aí, que tua casa é careca? Uhum. Nenhum. Quanto tempo você acha que é pra pentear isso aqui? Pra arrumar isso aqui? Isso é Eu já perdi tempo. Fora filho, Eu já fora perdi tempo escola. com isso. Quanto tempo você acha que é pra fazer isso aqui? É. E pra fazer isso aqui? Sabe? A mulher, ela já tem uma desvantagem em relação ao tempo. É que não é desvantagem, Você né? quer saber? Exatamente, mas vamos pensar aqui. O tempo Características. que um homem tem para fazer o negócio dele digital Sim, é diferente do tempo que a mulher tem para fazer o negócio dela digital. total. O tempo, tipo, tá gravando. Cara, aqui, ó, se ele for gravar,
Ele vai botar a camiseta e vai chegar aqui e vai gravar. Você me viu aqui, quanto tempo eu fiquei me maquiando pra gravar aqui? Uns 30 minutos. Mais. Fiquei uns 40 minutos. Num dia que eu quero melhorzinho, eu demoro uns 40 minutos. No dia que eu tô a 15 Dia a minutos, dia, eu já tô lá. rapidinho. Eu dou um jeito. Mas 40 minutos eu já perdi em relação ao homem que tinha que chegar aqui e gravar. Exatamente. E eu não tô dizendo que isso eu me coloco numa posição inferior. De jeito nenhum. Isso é sua time. Não me cobre ser igual a você. Porque eu tenho meu tempo. Eu não tenho que me cobrar ser igual a E outra você. coisa, as cobranças sobre você não são as mesmas. Então, é o que a gente fala, por exemplo, um homem, o bicho tá aqui, ninguém tá perguntando se a louça dele de casa tá lavada, Nem a entendeu? mim, porque eu não lavo. Não, tudo bem, e nem onde o filho dele tá. Exatamente. Mas você pra estar aqui, precisa organizar. Exatamente. Mesmo que você não lave. Não, eu Então gosto você de não junho. lave, mas quem lavou e quem levou o filho? Isso aí. Quem está Eu com o apoio filho isso. enquanto você tá aqui? Exatamente. Você não é seu corpo sozinho, peraí. Não é. E não que eles também sejam, que eles são pais maravilhosos e gostam e amam, mas a autonomia, a cobrança social, Essa patriarcal, histórica, ancestral é outra. é você, como mulher, que tem esse monte de olho. São muitos papéis, Vê tudo. a cobrança é enorme e você precisa saber se posicionar. Até porque se alguém chegar na minha casa hoje e ver a louça cheia de pia, vai falar que não é culpa dele, ela vai falar que a culpa é minha. Ela trabalha muito, não tem tempo pra nada, só pensa na profissão dela. Trabalha, como é que como é que tá? tá a louça cheia de pia? Mas eu aprendi a abrir mão da louça. Por isso que eu falei assim, já Ok, fica eu lavo. é justo. Porque sabe o que vai acontecendo comigo, principalmente na pandemia? Eu, como eu te falei no início, eu tenho esse valor igual ao seu, do belo. Sim. Eu preciso trabalhar num lugar bonito, limpo, Sim. organizado. Eu tô aqui criando um curso, um projeto. Se eu sei que meus livros estão todos alinhados ali, vai me incomodar. Parece que a minha mente não tá arrumada aqui. Para mim, a representação do espaço é totalmente a situação da Isso mente. é total, né? Isso é mental. Total. Para você organizar a mente, você precisa organizar o ambiente. Isso. Mas o que estava acontecendo comigo? Eu percebi que eu estava dando maior tempo à minha casa do que ao meu trabalho. Sim. Eu começava, eu ia terminar, já estava sem Ânimo, ânimo energia. para fazer o que era importante. Eu estava adiando. Porque adiando o importante. E isso tem até livro. Tudo Tem um livro prioridade. que começa pela mais urgente, urgente. Você exatamente. tem que começar por aquilo que é prioridade É. para você, para te dizer resultado. Isso Que aí é o fala mais sobre difícil. energia criativa. Sim. Então, por exemplo, que horas é o seu pico de energia? Isso tem a ver com a hora que você escolhe fazer atividade física, Sim. a hora que você escolhe criar ou fazer uma tarefa mais difícil, né? Que você precisa estar ali com foco total. E se conhecer permite que você priorize o seu dia de uma forma a funcionar melhor. E colocar limite para você ir desligando também, né? Ter o seu horário que você já resolveu tudo, e aí você está ali livre para o TEL, mas presente. Uhum. Porque é sobre presença também. Exato. Gente, você deve estar aí com a sua cabeça assim, né? Meu Deus, tanta coisa. E realmente é muita coisa. Por isso que esse vai ser um programa de continuidade. E pra gente encerrar aqui, né? Porque quero agradecer você que tá aqui até o final. Eu vou deixar a Débora botar assim uma pitadinha de curiosidade em você no que vem pela frente mês que vem. Porque tem muitas coisas pra gente trabalhar. Hoje a gente falou num sentido bem amplo, né, Para Deb? Assim, entender o que é a criatividade. Que criatividade é essa? isso. Que eu posso acessar e ela pode fazer parte da minha vida para me tornar uma pessoa muito mais realizada, muito mais feliz, muito mais abundante em tudo que eu faço, né? E sabe quem vai ajudar a gente nesse conteúdo? Você. Você vai mandar pra gente dúvidas, o que você passa, manda no meu direct, manda no dela, no Sim, Instagram, gente, segue a gente por lá, favor. né? E Conteúdo interativo. tenha essa comunicação com a gente, porque quanto mais a gente entende o que você está passando, a sua dificuldade, melhor vai ser para trazer uma ferramenta, para trazer algo que vai contribuir aqui com você, porque essa é a ideia do programa. É Exatamente. contribuir, é entregar algo diferenciado que você possa aplicar isso na sua vida e ter resultados. E para mês que vem, o que você vai trazer pra gente, Deb? Fala aí pra Então, ela. acho que a gente precisa muito. O que eu mais ouço falar, assim, né, nas minhas palestras de criatividade das meninas, é o medo do novo, o medo de inovar, o medo da mudança. Tudo bem, mas aí para eu me posicionar dessa maneira, o que eu perco, o que eu ganho? E tem vários autores que falam sobre isso. A criatividade, não existe vida criativa desvinculada do medo. O medo é uma característica da criatividade. E é muito interessante porque tem aquela autora
que a Liz Gilbert, que fez até o Comer, Rezar e Amar, que todo mundo adora, aquele filme, ela tem um livro, né, que fala Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. E aí ela mostra que é como se fosse uma grande viagem, o medo tá com você, ele só não tá no volante, mas ele vai com você no carro, sabe? Ele tá com você ali. Por quê? Faz parte você integrar o seu medo, porque criatividade é risco, é o novo, é o que não foi feito, é o que não foi pensado, é o que não foi dito. E isso é um terreno mesmo incerto. Você não tem muita noção do que vai acontecer. Mas você precisa testar, experimentar, levar além. Então o medo vai junto, não tem como desvincular. Só que você vai aprender o que é medo criativo, o que é medo real. Você vai entender quais são as leis do medo. O medo tem 9 leis. O medo, ele tem uma série de características assim que você percebe que são positivas. Porque todo medo, no fundo, esconde um valor. Ele protege um O valor. medo é protetor, né? Ele só não deve ficar quando ele te prejudica de fazer algo, né? Exatamente. Então, ele é positivo quando ele faz com que você supere uma limitação. Então, eu acho que a gente pode falar disso no E aí? próximo programa. Eu acho que Porque medo é algo realmente maravilhoso. é algo que todo mundo tem que vencer. E assim, eu acho que para resumir a criatividade, sabe? Você pode escolher deixar algo para as pessoas ou algo nas pessoas. E eu sempre escolho deixar algo nas pessoas, porque a criatividade é essa transformação, que é de dentro para fora, que faz com que a pessoa se perceba, se veja, se posicione de outra maneira, a partir desse lugar de criadora, de alguém que exerce poder sobre a sua própria vida, porque ela tem plena consciência das habilidades, dos recursos, dos talentos, e ela usa essas ferramentas a seu favor. É lindo demais isso, né, Tem muito gente? pela frente. Tem Eu tô muito feliz de estar aqui. muito. Foi uma delícia Eu já esse tô vendo assim um papo. 2023 incrível Incrível. pra gente, pra Você acha que vocês. deixa as perguntas para elas agora? Sobre Vamos fazer o planejamento? Ou a gente já seguinte. faz isso no próximo? Eu Faz uma acho. chamada? Isso aí. Ela trouxe aqui umas ferramentas e eu acho que a gente pode dar para elas agora para janeiro, para quem chamar a gente. Ótimo, pode ser. Se você quiser pensar mais Isso. profundamente sobre si mesma, ter acesso a essas perguntas que vão te ajudar no seu planejamento para 2023, mas antes um processo assim de autoconhecimento, fazer umas perguntas como eu trouxe aqui durante a minha fala, que vai te ajudar a se perceber de outra maneira e a reconhecer aonde você está para você conseguir se planejar, para ir além. Eu acho que se você tiver essa curiosidade, manda uma mensagem que a gente envia esse PDF, né? Que é super rico, você já vai pensando. Presente. Presente, total. Presente. Já tá aqui, ó, o Instagram dela. Então você vai lá seguir. Já manda lá no direct dela. Não é nem pra mim, vai mandar pra ela, porque ela já vai mandar, tá com ela. Você já vai aproveitar pra seguir, né? Pra acompanhar. E vai. O livro que a gente falou, não perca, esse livro é lançamento, então aqui em janeiro deve estar bombando. É o novo livro da Viola Eu já quero Davis, ler. Em Busca de Mim, lindo. E ela tem uma frase que ela fala que a coragem é o medo em forma de oração. E eu fiquei pensando, Eu fiquei assim refletindo agora, me deu um sobre nó essa assim, frase. né? A coragem é o medo em forma de oração. Ou seja, nunca o medo está fora da coragem, né? E a gente fala assim, vai com medo mesmo. Não é ir com medo mesmo de qualquer jeito. É entendendo a razão, entendendo o foco do medo, significando o medo, dando nome para ele e lidando com ele. Então, quando fala coragem é o medo em forma de oração, tipo assim, eu já entendi que eu vou ter medo, mas eu entrego, eu confio e eu vou além. É isso. Lindo, né? Que lindo, bom pra finalizar, Bom, né? bom. Gente, eu amei. Vocês também. amaram, então já curte aqui, compartilha, não Curte. guarda isso pra você. Vamos Sim. transmitir coisas boas pra outras pessoas. Às vezes, quantas pessoas chegaram até mim através de um aviãozinho, de alguém que mandou uma live, sabe? Que mandou uma informação, então manda pra alguém. Tem alguém que tá precisando. Envia para alguém que está precisando ouvir essa mensagem, esse olhar novo sobre a criatividade, o quanto essa habilidade está disponível para a gente, né? O quanto a gente pode interagir com a criação, com as coisas que a gente deseja. Você falou do planejamento estratégico, não é só sobre você pensar o que vai te acontecer, o que você está fazendo agora, né? Exatamente. Quem é você para realizar esse ano de 2023 que está aí à sua disposição, né? Criadoras. Criadoras. Amei, Débora. Tá bem, Até o obrigada. próximo, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo. Amei. Beijo. Obrigada.